que nós temos na página 59? Vamos ler? Assuntos. A importância dos rituais, assuntos decorrentes do operacional Anjos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, presta atenção aqui. Deus nos deu 3 canais de comunicação, para a gente se comunicar visualmente, sinestesicamente, auditivamente. A gente fala, ouve e é sentido. É isso mesmo ou não? Também deu 3 formas da gente ver as coisas, pela largura, pela altura e pela profundidade. E daqui para frente, eu vou cada vez mais alargando, né, a visão da empresa, pela largura, pela altura e pela profundidade, tá certo? Então vamos todos já estamos todos nessa página, que a gente chamou de página número 59, e está escrito aí no meio assim, assuntos, leiam comigo, assuntos decorrentes do operacional Anjos, não é isso? Item 1, o que está escrito aí? Leiam comigo, administrar a entrada de assuntos na empresa através dos telefones e das... No 2 está escrito o quê? Definir plano de cargos, salários e... No 3 está escrito o quê? Elaborar o regimento. No 4, buscar os recursos humanos No 5, definir e praticar a pesquisa de antecedentes morais e profissionais dos seus sócios e funcionários. No 6 está escrito o quê? Descobrir o talento ou talentos de cada pessoa para fazer o casamento certo entre talento e... No 7 está escrito o quê? Vestir a empresa por fora e por dentro. É isso ou não? Vamos lá, no 8, leiam comigo. Viabilizar do estratégico, a escolinha do estratégico e do operacional. É isso? No 10, vamos ler o que está escrito no 10. Vamos lá. No dia a dia você vai observar e administrar quem está fazendo o quê? Tem gente fazendo a mesma coisa, se tem gente fazendo o que não foi determinado, se tem coisas determinadas que não estão sendo feitas, se tem gente interferindo contra você na sua ausência, se tem gente... Temos que ir nos mínimos detalhes agora, é isso ou não? E para irmos nos mínimos detalhes de uma empresa, o que a gente faz? Vira a página. Lá na faculdade, é o seguinte, em forma de caixinhas, a gente identifica o estratégico, tático, operacional. É isso ou não? Embora tenha uma caixinha só aqui, pode ter várias pessoas no estratégico, pode ser? Claro, tático e operacional. Deus, santo e anjos. Só que aqui no curso, o que a gente está fazendo? A gente está procurando enxergar a empresa de verdade. Então nós temos aqui Deus e santos fiscalizando cada setor estáticos e os anjinhos trabalhando. É isso ou não? Tá. Então vamos para a página 61. Já estão na página 61? Que lindo. Na página 61 está escrito o quê? Terceira edição. Comitê dos recursos administrar recursos humanos e conviver com eles. É isso ou não? Conviver com pessoas, conviver com recursos humanos. É uma coisa fácil? É. Aqui no curso é fácil. Tudo é fácil aqui no curso. Porque se a gente não souber conviver com recursos humanos, a gente estará convivendo com recursos desumanos. É isso ou não? Bom, o que está escrito embaixo aqui na página 61? Tem uma frase de efeito, vamos lá. Não é o empregador quem paga os salários, ele só os entrega, quem paga é o cliente. Vira a página, vamos para a página número 62, já estão na página 62 ou não? Aparece pela terceira vez o nosso bonequinho, lembrando que empresas é um conjunto de atividades é um conjunto de atividades táticas, é um conjunto de atividades operacionais, deuses, santos e anjos, é isso ou não? Cérebro, pulmões e pernas, está certo? Maravilha. Tem outra frase de efeito na página 62, vamos ler? Os líderes verdadeiros são gente comum com uma determinação incomum. É isso que está escrito aí? Então já apareceu aí o nosso bonequinho, vamos então para a página número 63. Já estão na 63? Temos que controlar tudo que entra numa empresa? E tudo que entra numa empresa entra pela porta e pelos telefones, é verdade ou não? E o que eu estou falando que entra pela porta e pelos telefones são pessoas, são assuntos. E eu tenho que controlar os assuntos que entram, para administrar os assuntos que entram, para poder, por tabela, estar administrando os assuntos que saem. Então nós vamos ter um formulário desse aí na página que está aí na página 63, em cada telefone, em cada porta da nossa empresa. Estão entendendo? Cada telefone, se tem uma central telefônica, então é para a central telefônica toda, se não der, dependendo da central, 2, 3 formulários, e para cada porta. Controle de telefonemas recebidos de pessoas que entram na empresa. Está escrito isso na página 63? Só um exemplo, no dia 28 de dezembro, às 9 horas, o Regis da empresa DEMP ligou para o seu Pedro. Vamos combinar o seguinte, que se o Pedro tivesse, a telefonista ou recepcionista daria um visto, colocaria o horário e tudo bem. Por quê? Porque o Regis está sendo atendido. Se o Pedro não tiver, ela não tem que dar visto nem colocar horário. Está certo ou não? O senhor Regis, ele não está, daria para o senhor deixar um recado? Pede para ele entrar em contato comigo. Ela anotou aí. Dá para o senhor deixar o número do seu telefone? Ele já tem. É o seguinte, ele está na rua, e eu não sei se ele levou a agenda dele. E se ele ligar da rua para cá,
Se o senhor me der o número do seu telefone, eu já passo para ele. Aí, de onde ele estiver, ele já tem condição de atender o senhor. Dá para o senhor deixar o seu número do seu telefone assim mesmo? É importante isso hoje em dia ou não? Porque nós estamos mostrando que a empresa tem o quê? Jogo de cintura, ela tem eficiência, não é isso? Mas ela, telefonista ou recepcionista, colocou um recadinho por conta dela. Estava o quê? Nervoso. Cliente puto, tem alguma coisa errada? Aí quando o Pedro, desculpa, chega, ele bota o visto, e coloca o visto aqui, e coloca também aqui o horário que ele recebeu, né? E ele liga para o Regis. Eu sei que você ligou aqui às 9 horas da manhã, mas infelizmente eu não liguei para cá, e só estou chegando aqui agora às 2 da tarde. O que você quer? Quer dizer, só essa explicação, você ligou às 9, eu não liguei para cá, mas estou chegando às 2, quer dizer, está tudo sob controle, o que você quer? Emocionalmente já segura o Zé ou não? O Regis ou não? Segura. Não é isso? Bom, isso é importante? Você sabe quem sou eu? Eu sou o diretor. Tem uma tal de Maria de Lourdes aqui, que ela recebe em média 127 ligações por dia. Mas ela é vendedora. Está certo ou está errado? Graças a Deus, o departamento de vendas não recebe ligação. Tem um tal de Zé, auxiliar não sei do que na produção, não tem nada a ver com ser procurado, ser recebido, nada, ele é auxiliar não sei do que. E ele recebe em média 15 ligações por telefone por dia, ou visitas por dia. Tem alguma coisa errada no ar? Um dia um aluno virou assim e falou: professor, eu faço esse curso todos os anos, porque ele sofre modificações, então eu vou observando. O senhor sabe que eu descobri através desse formulário um sócio que eu não sabia que eu tinha? Se tiver, vai pegar. Vocês estão percebendo que o curso está andando e está abraçando tudo? Já aconteceu com você? Que maravilha. Bom, página 64. O que está escrito na página 64? Plano de cargos. Página 64, o que está escrito aí? Plano de cargos, salários e carreira, é isso ou não? Aquela história, já está todo o regulamento aí, aquela história que a Maria, além de arrumar o quarto, ela pode também trabalhar na cozinha, não é verdade? A empresa tem que ter um plano de cargos, salários e carreira, e as pessoas devem mudar, na medida da possibilidade, mudar de cargos dentro da empresa, sonhar em crescer dentro da empresa ou não? Ó, tudo isso está aqui na página 64, nós estamos indo fundo, né, na linha de raciocínio de uma empresa, mas tem uma perguntinha em cima: o convencional funciona? Ainda funciona? Está escrito isso ou não? Então começam a aparecer perguntas cujas respostas não vão sair agora, mas muito sérias quando saírem. Estão me entendendo ou não? Então vamos prestar atenção. O que está escrito na página 65? Regimento e... Está escrito regimento interno aí? Está escrito na página 65? É isso mesmo ou não? Tem que ter aqueles regimentos internos. Chegou na empresa às 8 horas, tudo bem, chegou 8h05, pau nele, na segunda vez que atrasa, carta de advertência, na quinta vez manda embora por justa causa. Esses regimentos internos rígidos assim, eles funcionam? Talvez a gente tivesse que ter regimentos na medida do possível, na medida da atividade, né? Claro, né? Mais flexíveis. Ó, se você precisar faltar, aqui na empresa não tem importância. Você pode começar a compensar antes ou depois. Quer dizer, o cara já começa a pensar: bom, se eu tiver que faltar, não tem importância, mas eu tenho que compensar. Isso já diminui de cara o número de faltas. Não é assim mesmo ou não? Quer dizer, tem que ser uma troca justa, porque na verdade você contratou tempo e conhecimento e está pagando por isso. Tem que receber o tempo e o conhecimento que se propôs a pagar. Não é isso mesmo? Está todo o regimento interno aqui, mas aparece de novo aquela perguntinha: o convencional funciona? Tem isso ou não? Tá? Jogo de cintura. Bom, vamos para a página 66. O que está escrito na página 66? Hein? Recrutamento e seleção de... Se nós estamos montando uma empresa, se nós temos uma empresa, as pessoas que vão trabalhar, que estão trabalhando para a gente, tem que ser as melhores do mercado, concordam ou não? E se você, e através de que lugares você pode contratar pessoas? De onde tem aí? Recrutamento interno, recrutamento externo, agências de recursos humanos, anúncios no jornal. É isso que está escrito ou não? Então, tudo isso está escrito aí nessa página 66. Mas a gente vai contratar uma pessoa, e logicamente vai contratar a melhor pessoa do mercado. E essa melhor pessoa do mercado, quando começa a trabalhar para você, depois de rigorosos testes e assim por diante, 15 minutos depois que ela está dentro da sua empresa trabalhando, ela vira para um colega ou para uma colega e pergunta: como é essa empresa? Aí a colega ou colega responde:
É uma merda. Você contratou a melhor pessoa do mercado para trabalhar para você, que foi transformada em merda em quanto tempo? 15 ou 20 minutos. Pensa aí, como é que eu faço para administrar isso? Continuar sentado aqui. Mas isso jamais vai poder acontecer, concorda ou não? Bom, vamos para a página 67. O que está escrito na página 67? Pesquisa de antecedentes na admissão, é isso? Perfil moral e profissional da pessoa, é isso mesmo ou não? É o seguinte, ô criança, você vai contratar uma pessoa para trabalhar para você. Você precisa saber um pouco do passado dela ou não? Lógico que precisa. É aquela mesma pesquisa que vocês fizeram quando vocês foram casar, não é verdade? Vocês tentaram saber como era a pessoa que vocês iam casar, até porque vocês iam casar até que a morte vos separe. É isso mesmo ou não? Então vocês fizeram uma pesquisa, se faltasse dinheiro, como é que a pessoa se comportaria. Não foi? Não fizeram pesquisa? Casaram por amor? Por quê, mais ou menos? Tem gente que faz... Tem gente que nasce predestinada a fazer bons negócios, né? E se ferra em todos. Diz que a mulher tinha uma fazenda e foi lá, casou com ela, era uma fazenda, era um pedaço de pano, assim, de fazenda. Cuidado com isso. Bom, é o seguinte, vocês devem mandar para os últimos 4 empregos, pelos últimos 4 lugares, por onde a pessoa passou, essa cartinha aqui, ó, com esta redação. Porque, na verdade, você quer uma notinha em termos de boa, regular ou má, né, como a pessoa se comportou, nas seguintes situações, preste atenção, ó, honestidade, moralidade, lealdade, pontualidade, conduta, atividade, capacidade, eficiência, iniciativa, saúde e reclamações trabalhistas. Porque se nos últimos 4 empregos que a pessoa trabalhou, ela entrou com reclamações trabalhistas, provavelmente vocês vão para os 5º, é verdade? Se vocês mandarem essas cartinhas, as pessoas respondem ou não? Aqui na DEMP... Ninguém responde. Então, você precisa dar resposta, né? Então você liga para a pessoa e fala assim, ô meu amigo, eu estou aqui contratando uma pessoa, né, que trabalhou na sua empresa, então eu gostaria de lhe passar um fax. Você sabe o que é fax, né? A fax é F-A-X, fax. Outro dia um sujeito falou assim, eu estou passando para você um facsímile. Ele falou assim, passa só o fax, porque se for com o símile não entra. Passa só o fax. Tem que ser. Bom, eu estou te passando um fax e será que dá para você responder por telefone mesmo? Não precisa mandar carta nenhuma. Ele responde se ele estiver bronqueado com a pessoa? Se ele estiver bronqueado, ele... Posso fazer um resumo? Pode. Como é que chama? Como é a profissão dessas mulheres que trabalham na rua, que elas têm a sainha aqui em cima? Isso. Tenho certeza que esse cara é um filho de uma. Posso contratar essa pessoa para trabalhar para mim ou não? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Mas eu sei que eu estou contratando quem? Um filho dela. Você já sabe que... Né? Vira a página. Vamos lá. O que está escrito na página número 68? O que está escrito aí? Avaliação de... Percebam as mudanças que uma globalização da economia muito rápida fazem com o país. Antigamente, nesse país, a gente procurava avaliar o desempenho das pessoas. É isso ou não? E hoje a gente não avalia mais o desempenho das pessoas. Hoje a gente já contrata pessoas que tenham capacidade para desempenhar aquela tarefa que precise ser desenvolvida, desempenhada, assim por diante. Então, na verdade, as empresas de recursos humanos hoje, na verdade, elas se antecipam dentro do processo, e estão à busca do quê? De avaliar o desempenho ou de descobrir os talentos que naturalmente já nascemos com eles? Mais rápido, mais seguro, mais objetivo, talentos, né, assim? Então vamos ler o que está escrito na página 68 comigo aí. Vamos lá. Muito mais importante que avaliar o desempenho de uma pessoa em uma tarefa é descobrir o talento ou talentos que a natureza já nos emprestou, fazer o casamento entre este talento que a pessoa tem e a tarefa que precisa ser realizada, tanto com os funcionários como com os sócios e parceiros de trabalho que já tem ou vai ter, fazendo uso dos serviços de empresas ou profissionais especializados e até de colegas de trabalho para descobrir o perfil talentoso de cada pessoa que o cerca e saber, por exemplo, quem é bom no quê. Tá certo? Então vamos supor que a gente mudasse de atividade nesse momento e fosse montar uma produtora de filmes pornográficos. Podemos? Hein? Podemos, cara. Que tipo de pessoas a gente iria contratar para trabalhar nos nossos filmes pornográficos? Quem tem talento, por exemplo. Hein? Como?
Carne fresca? Ah, Carla Pérez. Você não... Bom, poderíamos contratar o filho daquele cara lá? A mãe. A mãe. E o filho, porque exemplo em casa não é assim mesmo. Não. Interessante? Não sei se vocês perceberam, todas as pessoas têm algum talento natural para alguma coisa nessa vida. Tem ou não tem? Tem. E, logicamente, se são produtores de filmes pornográficos, vão contratar gente bonita. É verdade ou não? É verdade, gente bonita. Porque filme de sacanagem com gente feia é muita sacanagem. Aí é muita sacanagem. Já é de sacanagem, não precisa ser muita. Pessoas que tenham talento, que sejam criativas, não é verdade? Não. Iniciativa. Não é, assim mesmo? É o que nós esperamos, é assim mesmo? Não? Tem muita iniciativa. Bom, virem a página, vamos para a página, já que estamos montando uma empresa de produtora de filmes pornográficos, vamos para a página 69. Página 69, isso. Se a gente montar uma oficina mecânica nos Jardins, desse jeito, vai dar certo não? Com essa cara aí? Não vai. Os Jardins é um bairro chique aqui de São Paulo. Ninguém vai querer, não vai confiar. Novo visual. É a sua. Cuidado. Porque a empresa é como se fosse uma fruta. Tem um lado de fora e tem um lado de dentro. Não é isso? E às vezes a embalagem é muito mais importante, porque se a gente vê uma embalagem ruim, não confia no que está dentro. É isso ou não? Tá. Agora, se for uma imagem dessa, uma mecânica, Nossa Senhora Aparecida, numa favela, aí está certo. Não é isso? Aí está certo. Aí está certo. Certinho. Agora, o lado de dentro de uma empresa. A empresa deve ter os seus setores táticos em pé. Isso quer dizer, na vertical, quer dizer, um em cada andar. Ou elas trocaram, dependendo da atividade, claro. Das empresas, as gigantes, né, verdade, passaram a ser assim, ó, em vez de em pé, assim, horizontais. Grandes salões e os seus setores táticos distribuídos dentro desse salão. Passaram a ser assim ou não? Passaram. Porque aqui ficava um setor tático em cada andar, era um tal de nunca estava, né? Estava sempre o dia inteiro, um custo altíssimo de tempo, passeio, né? Quando passaram a ficar assim, ó, na verdade, você já está vendo todo mundo. Né? Então, aqui é o setor de compras, ali é o setor de vendas, ali é o setor de marketing, ali é o não sei o que de produção, administração, não sei do que. Né? Estão distribuídos os setores táticos num salão, é isso ou não? Divididos entre si? Claro. As divisórias vão até o teto ou vão até 1,60 m e 1,30 m? Padrão, 1,60 m, 1,30 m. Sabem por que as divisórias são baixas? Para vazar som. Canal vaza som, né? Que as pessoas estão falando. Canal visual, como elas estão vestindo, não é verdade? Se vaza 2 canais, vaza 3. Sempre quando vazar 2 canais, já vaza os 3, né? O sinestério. Porque as pessoas estão expostas. E se estão expostas, vão falar qualquer coisa ou não? Você sabe que ontem eu estava saindo da empresa, aí eu passei com o meu carro embaixo do viaduto. Sabe o que? Pois é, né? Aí eu vi um carro que era igual ao carro do chefe, mas não podia ser o carro do chefe, porque aquilo não é trajeto do carro do chefe. Aí eu vi uma chapa que era igual à chapa do carro do chefe. Eu pensei assim, como é que um carro pode ser igual ao carro do chefe e ter a mesma chapa, né? E fiquei pensando assim, passando assim devagarinho, e falei assim, não é possível, deve ser o chefe. Mas o que será que o chefe está fazendo aqui? Aí quando eu dei uma marcha ré, era o chefe, né? E aquela de azul, sabe aquela de azul que nem pega para cima, aquela loucura. Vai ter esse papo na empresa, não? Não, vaza som, não é verdade ou não? E quando vaza som, as pessoas não podem falar qualquer coisa, vaza visual, elas não podem vir vestidas de qualquer jeito. Quando está vazando tudo, bom, vamos trabalhar, né? Não tem outro jeito. É assim mesmo? É assim mesmo. Por que dividir as pessoas? Por que dizer aqui é o setor de compras até essa divisória, aqui é o setor de vendas até essa divisória, aqui é o setor de marketing até essa divisória? Por que dividir as pessoas? Porque todos nós somos pequenas autoridades. É isso ou não? Então aqui são as autoridades das compras, das vendas, do marketing, da administração, né? Somos pequenas autoridades ou não? Aqui quem manda sou eu, conhece isso? Né? Então vamos identificar os setores onde as pessoas vão mandar. Porque tem gente que chega em casa e fala assim, pode sair desse lugar do sofá que esse lugar é meu. E está provado pela bunda dele, pelo buraco da bunda dele, há 12 anos que é mesmo. Na verdade? Na verdade, é mesmo. Sai dessa ponta da mesa, que essa ponta é minha, está provado. Sai da ponta. Então as pessoas precisam, já que são pequenas autoridades, 100% vingativas, vamos falar mais tarde, também precisa saber onde que elas vão ser autoridades. Tem que dizer que setor status, quando trabalhar, dividir, organizar. Precisa ou não precisa?
Lindo. Vira a página. Se empresa é um teatro, empresa é isso, não é isso? Bom, vamos falar de uma coisa importantíssima. Aquilo que a gente chama de memória cultural de uma empresa. No caso aqui, vamos supor que você tem um funcionário chamado Zé. E o Zé trabalha muito bem. O Zé pode ir embora da empresa ou não? Claro que não. Mas ele pode, né? Se ele quiser ir embora, ele vai. Né? Somos livres para ir e vir. É isso ou não? Mas o Zé trabalha de uma forma tão legal para você, que se ele for embora, vai deixar saudade. Aí a lei diz assim, você tem 30 dias que o Zé tem obrigado a ficar na empresa para ensinar o outro funcionário. Funciona? Não funciona. Você poderia chegar para o Zé e falar assim, ô Zé, você quer ser imortalizado aqui na empresa? Como? Imortalizado é o seguinte, entre todas as emoções que Deus colocou nas nossas cabeças, colocou uma chamada teomania, mania de Deus. E todas as vezes que você chega a uma pessoa e fala assim, nossa, como você está linda com essa roupa, ela não tira aquela roupa nem para tomar banho, é verdade? Né? Porque é o que nós queremos, ser lindos, bonitos, inteligentes. Deus, né? Senhores deuses, nós queremos ficar Deus. Transforme as pessoas em deuses. Ô Zé, você trabalha tão bem nessa máquina, que a gente gostaria de imortalizar você aqui dentro da empresa. A gente queria filmar você, e você ensinar para uma câmera, tudo que você faz, como você faz, para que a gente pudesse criar dentro da nossa empresa um centro de treinamento. O que é um centro de treinamento? É um monitor de TV, um videocassete, meia dúzia de cadeiras. Estão entendendo? Não. Mas o Zé passaria a ensinar pela televisão as outras pessoas. Podemos fazer isso? Claro. O Zé assina uma pequena autorização que ele não se opõe a ser gravado. E de repente nós já estamos começando a criar o quê? Aquilo que nós chamamos de memória cultural. A videoteca da nossa empresa, que vocês estão inaugurando com os filmes do curso. É isso ou não? Muito bem. É mais seguro? Mais seguro. Aqui na DEMP, por exemplo, nós realizamos um grande evento por semana em qualquer lugar do país. Antigamente viajavam 4 coordenadoras de evento, 4 passagens para ir, 4 para voltar, 4 estadias. Hoje viaja uma com um televisãozinho, um monitor de TV com videocassete embaixo e uma fita. E quando ela liga lá, a gente já combina com o gerente do hotel, ele já seleciona lá umas 12 moças, ela chega no domingo, seleciona 3, vou trabalhar com você, com você, com você. Ela põe as 3 meninas para assistirem as fitas através do monitor de TV, das tarefas que elas precisam começar a realizar a partir da segunda-feira, o dia seguinte, às 8 da manhã. 4, 5, 6 vezes depois que elas assistiram a fita, na segunda-feira estão trabalhando como se estivessem trabalhando na DEMP há muitos anos. Só que elas são de lá. Moram lá, não tem hotel para pagar, não tem viagem para pagar, não tem seguro para pagar, não tem nada. Tem só os encargos locais para pagar. Estão me entendendo? Reduziu os nossos custos ou não? E a eficiência? Permanece a mesma. Mas os custos foram reduzidos. Isso é estratégico? Isso é estratégico, não é isso? Bom, porque na verdade, eu queria que vocês lessem comigo o que está no meio da página. Todos os seres humanos são viciados. Está escrito isso? Então vamos lá. Todos os seres humanos são viciados através dos seus pensamentos, alguns com os ótimos vícios na execução das tarefas planejadas e outros com péssimos vícios. Cabe a Deus, você, a responsabilidade de administrar os vícios com que as pessoas executam suas tarefas. Quer dizer que as empresas precisam ter centros de treinamento para viciarem as pessoas continuamente naquilo que precisa ser feito e quando estiver errado, corrigir, não é verdade? Também através dos centros de treinamento. Viciar as pessoas. Podemos pagar cursos para funcionários? Podemos. Devemos pagar curso para funcionar. É o seguinte, como é seu nome? Valdir, você já foi assistente alguma vez na vida? Não, então vai ser agora, você vai me assistir, tá certo? Você fica aqui me assistindo, tá bom? Tá bom. Cara chato, né? Não deixa a gente ficar quieto. Porque quando eu estou generalizando, não são todos assim, porque outro dia eu quase apanhei, porque né? Mas quando a gente paga curso para funcionário fazer, como é que funcionário faz curso? Chega uma hora atrasado, é isso ou não? Às vezes 2, né? E sentam numa velocidade. E começo a procurar o professor na sala de aula, né?
Nessa posição aqui, mas nessa posição aqui, enquanto eles estão procurando o professor, eles já vão achando outras coisas pelo caminho, é assim mesmo, mano? Até chegar no professor. Podemos pagar cursos para funcionário? Só que é o seguinte, você faz o seguinte, você fala para o funcionário que quando ele chegar lá do curso, você vai ligar uma câmera na frente dele e ele com a apostila vai ter que ensinar para a câmera tudo que ele aprendeu no curso. Estão me entendendo ou não? Você está criando um filme para a sua memória, o quê? Cultural, é isso mesmo? Para que depois toda a empresa possa fazer o curso que o funcionário fez. O curso seja repassado. É importante isso ou não? Como é que ele faz o curso então? Agora que ele sabe que vai ser gravado, que ele vai ter que pegar a apostila, ele vai ter que explicar. Ele chega antes, preocupar. Chega uma hora antes. Eu não entendi. O senhor não leva a mal não, mas eu não entendi de novo. Não fica chateado, não fica nervoso. É que tem um filho da puta lá que diz que eu tenho que gravar uma fita com tudo que eu aprendi, que eu vou ter que aprender de qualquer jeito. Podemos pagar curso para funcionários? Você acaba de deixar de ser meu assistente. Deixa eu sentar você como é que você estava direitinho, deixa eu ver onde é que estava aqui assim. Obrigado. Uma salva de palmas para ele. Virem a página. Ser humano vive sob pressão. Todos nós vivemos sob pressões. Então nós também temos que saber fazer o quê? Pressão. Mas pressão para construir ou pressão para destruir? Para construir, não é isso? Bom, então, seres humanos são animais emocionais. Já falei isso, não? Porque se fosse racional, não casava, vivia junto, não é verdade? Mas eu tenho que provar que são emocionais. Mas antes de eu provar, vamos ler o que está escrito aí no pretinho aí. Vamos lá. Os funcionários precisam ser vistos como empresários que devem vender o quê? O tempo e o conhecimento de que dispõem. São empresas que atuam dentro da sua empresa, é isso ou não? Vamos lá, todo mundo junto. Se tarefas macros são realizadas por empresários micros, sua empresa corre o perigo de morte prematura. Virem a página. O que está escrito aí? Roda da vida. Você, sociedade anônima. Que dia é hoje? Coloquem aí o dia de hoje. Que dia é hoje? 4. Coloca aí. 4. 4 do quê? Do 12 de dezembro. De que ano? Que horas são? 22 horas e 15 minutos. É isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é que este momento vai acontecer de novo? Nunca mais. Nunca mais. Se ele nunca mais vai acontecer, nós só temos uma chance de acertar nesse momento. É agora. É isso ou não? Nós só temos uma chance de viver este momento. É agora. Nós só temos uma chance de viver bem este momento. É agora. E nós só temos uma chance de ser feliz neste momento. É agora. Porque tem gente que vive no passado e no futuro. Conhece gente assim ou não? Ele não vive o momento. Como ele vive no passado e no futuro, no passado e no futuro, a vida passa e ele está no passado e no futuro e ele não viu. Só que neste momento, se eu tirasse uma fotografia de vocês e pedisse para vocês sorrirem, sorriam. Seria uma linda fotografia, seria ou não seria? E quem estivesse olhando, falasse assim, que gente bonita e feliz. Claro, eu pedi para sorrir, parece que está feliz. Mas está? Não sei. Não tem como saber. Mas da mesma forma que existe o retrato externo que a gente pode tirar, porque existe uma visão externa, né? Um comportamento externo. Existe um comportamento interno, que não existe, que a gente chama de retrato interno, mas não existe uma máquina para tirar uma foto desse retrato interno. E se não existe uma máquina para tirar uma foto desse retrato interno, se esse retrato interno das pessoas neste momento estiver ruim, eu tenho pessoas ruins do meu lado. Se quando eu chego na minha casa eu tenho pessoas com autoestima, retrato interno ruim, eu tenho pessoas ruins do meu lado. Ruins do meu lado. Na minha empresa, ruins do meu lado. De repente eu estou comandando um bando de imbecis, concorda ou não? E se eu comandar um bando de imbecis, é um imbecil comandando outros. Só vai ter resultados imbecis. Então Deus precisa ser o quê? Gigante, perfeito. E mudar as pessoas de fora para dentro, fazendo pressões. E se ele fizer pressões certas de fora para dentro, muda o retrato interno, muda a pessoa. Muda ou não muda? Como é que a gente muda as pessoas? Vou explicar, é simples.
Esse curso é simples, né? Mas é o seguinte, só para exemplificar. Vamos supor que nesse dia, nesse momento, eu tentasse avaliar de 0 a 10, emocionalmente, o que eu sinto em relação à minha família. Já está pronto aí, só para a gente entender, tá certo? Professor, quando eu saí de casa, eu mandei minha mulher para... Diz que a gente deu uma nota baixa, de 0 a 10, 2. Não é verdade ou não? Você xingou a mulher, você brigou com ela. Aí vocês têm corpo ou não? Queria que vocês se imaginassem de frente para o espelho, de costas, de lado e de lado, só que pelados. Professor, pelo que eu vi, 2,5. Não se cuida. Deixa eu... O curso está espetacular, tá ou não está? 10. Então, se está espetacular, espiritualmente também estão fantásticos, né? 10 também. Socialmente, como é que vocês estão? Professor, o mundo me odeia, não tenho amigos, né? 1, né? Profissionalmente, como é que vocês estão? Eu já sabia tudo, não precisava nem estar fazendo esse curso. 10. Como é que vocês estão de dinheiro? Hein? De grana, como é que vocês estão de grana? Não, 5, porque tem um monte de cheque predatado aí e precisa cobrir cheque. Intelectualmente, já sabia tudo, 10 também, né? Agora, vocês peguem a nota que vocês deram para a família. Vocês sabem o que é família ou não? Família são as pessoas que moram dentro da casa da gente com a gente. É isso ou não? O resto é parente, amigo, inimigo, conhecido, cunhado. Fica frio. Mas família, aquelas que acordam com a gente, que sabem o mau hálito da gente, que sabem como é que a gente fica quando a gente está com dinheiro. Bom. É o seguinte, soma a nota de família com físico, com emoção, vai unindo os pontos, e quando você une os pontos, forma o quê? Um gráfico. E essa figura, esse gráfico, tá bom ou tá ruim? Tá péssimo, porque esse é o retrato verdadeiro de uma pessoa, que você não vê. Mas se ele tem notas baixas e não todas as notas altas, tudo que está dentro do gráfico é forte, mas tudo que está fora é frágil, e a parte frágil é maior que a parte forte. Essa pessoa é perfeita? Não. Só para criar mais um exemplinho, roda de talentos, né? A alta da roda da vida, roda de talentos. De 0 a 10, como é que você está nesse momento em termos de tomar decisão? Estou mais ou menos é 5, né? Como é que você está de energia? Eu acho que eu vou pegar uma gripe, 2, não é verdade? Não? Como é que você está de conhecimento? Eu já sabia tudo, 10. Como é que você está de tempo? Tempo. Hoje a gente só faz coisas que deem lucro, é isso ou não? E se vocês estão fazendo esse curso, o que é que vocês estão fazendo com o tempo de vocês? Uma coisa maravilhosa, 10 também. 10 também. Tem coisas que não sobem sem imaginação, é verdade ou não? Eu estou falando do faturamento da empresa. 5. Como a DEMP conta totais preconceitos, nós vamos ver isso amanhã, paradigmas, pus aqui um. Unindo os pontos, de novo formou um gráfico, parte de dentro sólida, parte de fora frágil, mas de novo essa pessoa é uma pessoa boa ou ruim para se viver com ela, ou trabalhar com ela? É ruim. Então, na verdade, todas as notas deveriam ser 10. E para que todas as notas sejam 10, a responsabilidade é de quem fazer as notas? Deus. E Deus quem é? Como é que a gente constrói uma família gigante? Como é que a gente constrói amigos, funcionários, não é verdade? Um mundo de pessoas maravilhosas para conviverem com a gente e, por tabela, nos transformarem também em quê? Em gigantes. Como é que a gente faz isso? Vira a página. Antes de eu entrar fundo no assunto, vamos só ler o que está escrito aí. Existe um retrato interno de cada pessoa? Autoestima? Ele representa muito perigo, é preciso deixá-lo redondo e com notas altas? Sim ou não? Claro. Então virem a página. A DEP fez uma pesquisa de mercado e descobriu que existem 12 tipos de expressões de rosto, 12 tipos de comportamentos de empresários ao entrarem nas suas empresas. Dos 12, 10 está tudo errado. Só 2 funcionam. O resto tudo destrói a empresa. Não sei se vocês observaram, tem uma coluna aí, com os olhinhos tudo cifrão. Tem ou não tem? Tem uma coluna que os olhinhos são todos corações. E no meio é cifrão coração. Tem isso? Tem. Do meio é um equilíbrio. Por exemplo, vocês estão fazendo esse curso hoje por quê? Por que vocês estão fazendo esse curso hoje, gente?
Porque, hein? Por quê? Vocês estão fazendo esse curso hoje porque a DEMP estava precisando do dinheiro de vocês. Vocês não estavam sabendo? Verdade. Mas também vocês sabiam disso, mas não vieram aqui de bobos, né? Porque se não tivesse um troca-troca... se esse curso é bom, né? Se não tivesse troca-troca legal aqui, ia ter pau na saída. É verdade ou não? É verdade. E o curso é bom, é verdade ou não? Uma salva de palmas para o curso. Não, mais. Bom, Zolinho Cifrão. É aquele tipo de empresário, na verdade, que chega, compra um apartamento de cobertura em Alphaville, que é um bairro muito chique aqui de São Paulo, e pega todos os seus funcionários e leva para conhecer o apartamento de cobertura dele. Estão me entendendo ou não? E depois que todo mundo sai do apartamento de cobertura dele, com piscina de cobertura, aquele negócio todo, aí ele comunica às pessoas: eu comprei isso aí, viu? Foi por isso que eu trouxe vocês aqui, para avisar que eu comprei esse apartamento. Mas eu ainda não paguei. E se vocês lá na empresa não derem não trabalhar de feito desgraçado, eu não vou conseguir pagar. E olhando lá para cima, eu não vou conseguir pagar isso. Ele vai conseguir pagar? X, tudo aí. Tudo que é cifrão aí, você mete X aí. De cima e embaixo, X. Quer dizer que esses 4 não funcionam. Tá certo ou não? Coração é aquele tipo de empresário diferente. Ele é simpático, sorridente, geralmente bonito. E ele chega na empresa, geralmente quem escolhe também as funcionárias são ele, né? Ele é que seleciona. O teste é muito simples, a pessoa senta, sorri, ele já examina os dentes e a língua. É assim mesmo? Depois tem que dar uma caminhada até a porta e voltar, porque ele já examina ela na ida e na vinda. Não tem gente assim que está conversando com você? Pois é, rapaz, eu estava outro dia, né? Só um minutinho. Então, quando começar... Tem gente assim? Não? Dá para confiar? Não. Então, X em tudo também. X em tudo aí. Tem embaixo. Bom, aí sobrou o quê? Os 4 do meio, é isso ou não? De baixo para cima, o segundo. Está aí escrito embaixo do cuidado com o jamelão. As pessoas são 100% vingativas ou não? São. 100% vingativas, 100% preocupadas consigo mesmo, cientificamente provado. Você está com a tua filhinha que você mais ama dirigindo um carro, se pintar um caminhão de frente, você tira o seu lado. Ou ela vem por instinto, né? Por instinto. Isso a gente já faz por instinto. Quer dizer que as pessoas são 100% o quê? Vingativas, né? Um dia a gente estava dando aula aqui, é muito chato quando a gente está dando aula, alguém levanta e vai embora. Mas as meninas lá fora já estão escoladas. Saiu o nome, endereço, telefone, cor dos olhos, né? Eu liguei no outro dia, doutor Sérgio, pois não... professor Antônio Carlos da DEMP, o que você quer? O senhor saiu no meio da aula. Eu estava dando aula, o senhor saiu. O cliente sempre tem razão ou não? Sempre. O que eu fiz de errado? Conta para mim que eu não faço mais. Cara, eu não dormi essa noite por sua causa. De onde você tirou esse negócio que ser humano é 100% vingativo? Quem te ensinou a dar aula, meu? Depois ele foi contar por quê, né? É que ele tinha um funcionário que há 12 anos, diariamente ele chegava para ele e falava assim: ô Jamelão, sabe o que você me lembra? Um aborto que não deu certo. Sua mãe tentou abortar, não conseguiu, você nasceu, trabalha para mim, eu nem conheço sua mãe. 12 anos, sistematicamente, falando para o cara que ele era um aborto que não deu certo. Aí o cara vem fazer um curso e o professor diz que ser humano é um animal 100% vingativo. O cara levantou e foi embora, concorda ou não? E no dia seguinte chegou cedo, ele contando, entrou cedo na empresa. Quando ele entrou na sala dele, quem estava lá? Jamelão, me perdoe. Jamelão, eu estou fazendo um curso, eu prometo a você, Jamelão, que eu nunca mais chamo você daqui. Jamelão, me deixa abraçá-lo, Jamelão. E deu um beijo em cada lado. Né? E no momento que 12 anos chamando o Jamelão do aborto que não deu certo, de repente o mesmo sujeito entra, abraça, beija. Você acha que o Jamelão se emocionou ou não? Claro que se emocionou. E o Jamelão começou a chorar. E de repente o Jamelão chorando virou para ele e falou assim: doutor Sérgio, neste momento tão sublime de nossas vidas, eu me sinto na obrigação de lhe prometer algo. Não sei se o senhor tem percebido, nos últimos 12 anos, sou eu que entro com a sua garrafa de café todo dia de manhã, mas eu prometo para o senhor que nunca mais, antes de entrar na sala com a sua garrafa de café, eu não abro mais a garrafa de café e não dou mais uma escarradinha dentro. Não, porque é uma questão de observar. Não, é verdade, né?
Se o café é sempre feito com a mesma água, com a mesma marca de pó, mesma marca de açúcar, pela mesma pessoa, e todo dia muda de gosto, é o catarro. Ou vocês nunca tomaram café com catarro? Tem gente que desconfia, né? Fala assim, café está com gosto diferente hoje. E a pessoa fala assim, é chantilly. Não é chantilly. As pessoas se vingam ou não? Tem gente que está do teu lado, você é desesperado, na verdade, e ele assim, quem será que fez isso com o senhor? Ele. Estamos lidando com gente perigosa, estamos ou não? Todos nós somos perigosos, todos nós somos emocionais. Então vamos prestar atenção nesse negócio que é muito sério. Bom, por que as pessoas são 100% vingativas? São 100% vingativas com gente que grita, berra, chuta, ofende, né? E tem empresário fazendo isso ou não? Então se tem, não vai ter mais, você está fazendo um curso, na verdade. X também aí. X. Embaixo está escrito assim, síndrome de pânico. Está escrito isso? Vocês conhecem algum empresário que chega na empresa de manhã excessivamente calmo? Bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí, as vendas subiram? Não? Caiu? Mas vai parar de chover? Não vai? Não, mas o governo vai fazer alguma coisa. Fez? 51 medidas? E aí? Quebrou a bolsa de Hong Kong. E o que a gente tem a ver com Hong Kong? Tudo. Eu acho que essa empresa não dura 15 dias. E se um empresário chegar na empresa dele desse jeito, fizer esse gesto, que a empresa dele não dura 15 dias, a turma acredita nele ou não? Claro, ele é Deus. Não é verdade? E tem muito Deus fazendo isso. Tem cara que chega na empresa calmo de manhã, está muito calmo, ele toma 3 comprimidos de Lexotan de 6 miligramas cada um, chega calmo para diabo. Mas se tem gente assim, tem que se cuidar, tem que ir para o médico. E se eu tenho um sócio assim, ele tem que se afastar temporariamente da empresa até que sarar, até voltar a acreditar nela, sim ou não? E eu acabo de falar alguma coisa séria, né? E vou falar mais coisas sérias. Vamos se preparar. Bom, X também nesse aí de baixo. Só sobraram os dois de cima, é isso ou não? O Zé e o Luiz, é isso? Quem é o Zé? É aquele que chega na empresa todo dia assim, bom dia! Ele é eufórico. Ele tem sempre um comportamento que lembra uma criança. É isso ou não? E o tom de voz dele é sempre de criança. Vocês sabem que é a diferença entre o tom de voz de pai adulto e criança? Pai é aquele que chega em casa e fala assim, ô meu filho, quantos anos você tem? 23 anos. Caramba. Eu, com a sua idade, eu já tinha casado, tinha 2 fábricas, já tinha viajado aos Estados Unidos 3 vezes, eu já tinha viajado para a Europa, eu já tinha, vocês 3, né? E você também já tinha nascido. E você, meu filho, o que você fez na sua vida até agora? Quer dizer, você consegue provar em 2 minutos que o teu filho é um merda. E não sabe por que ele te odeia. Isso é pai. Então toda pessoa que chegar para você e falar assim, eu sou um pai, cuidado. Cuidado. Negócio de pai, cuidado. Tem o de adulto também, né? Eu não gosto que dê risada na minha sala, viu? Qualquer coisa, as portas continuam abertas, vocês podem se mandar. Quer dizer, aquele que você fica com raiva dele imediatamente. Quer dizer que a gente precisa ser o quê? Comportamento e tom de voz de... E o Zé chega na empresa de manhã e fala assim, gente, bom dia, trabalhando que eu vou para a Europa no final do mês e vocês sabem que são vocês que vão pagar a passagem, tá certo ou não? Então, trabalhando, ritmo nas coisas, assim, e todo mundo trabalha muito não? Trabalha, o pessoal gosta dele, na verdade, e o dia que ele vai para a Europa, todo mundo faz o quê? Vai para o aeroporto, dá tchau para ele lá em cima, não é verdade? E quando ele volta da Europa, o que o pessoal faz? Vai para o aeroporto também, não é verdade? Só que quando ele volta da Europa, ele volta com um presentinho para cada um, é assim mesmo ou não? Eu estava em Paris, num restaurante. De quem eu fui me lembrar? De você. Estava em Londres, me lembrei. Estava em Roma, e assim por diante, né? O pessoal gosta dele ou não? Pessoal, e sabe que quando ele volta da Europa, ele volta cheio de ideias.
E quando ele volta cheio de ideias, o que ele faz com a empresa? A empresa cresce, não é assim mesmo ou não? E quando a empresa cresce, todo mundo ganha. Todo mundo torce para ele ir para a Europa ou não? E todo mundo sabe que estão pagando a passagem dele para a Europa? E todo mundo gosta dele, não é assim mesmo ou não? Quem dá bronca na empresa? O Zé. O Zé, quer ver como é que o Zé dá bronca, né? Quer ver? Como é seu nome? Álvaro, né? O Zé chega para o Álvaro, tudo bem, Álvaro? Posso falar um minutinho com você? Né? Posso pôr a mão nas pessoas ou não? Posso. Só que as pessoas não sabem pôr a mão nas pessoas, então põe a mão na hora errada, no lugar errado, na pessoa errada, e se arrebentam todo. Eu bati na mão. Amanhã eu ensino a pôr a mão, não naquilo, mas a mão nas pessoas, tá certo? É muito importante saber pôr a mão nas pessoas, comandar com as mãos, tá certo ou não? Mas isso é amanhã. Mas chega para o Álvaro assim, Álvaro, posso falar com você? Pega no Álvaro, leva para o Álvaro com aquela sala hermeticamente fechada, a tal da sala da diretoria. Essa tem que ser fechada, né? Tem um banquinho estratégico, uma cadeira estratégica, que quando eu sento, eu fico abaixo da linha dos olhos dele. Curso de sobrevivência na selva, a gente aprende isso, né? Abaixo da linha dos olhos. E com a mão no Álvaro, né? E aí, Álvaro, tudo bem? Quanto tempo você trabalha aqui, Álvaro? 3 anos, cara. Como o tempo passa, mas não tinha... Eu lembro do dia que você chegou aqui. Você estava com uma gravata vermelha, bordô, sei lá que negócio é esse aqui, uma camisa cinza, você estava com uma... Eu lembro direitinho, você estava com uma caneta, um negócio prateado no bolso, você estava com uma calça preta, você estava com uma meia preta, sapato preto, eu lembro disso, ó, com um anel no dedo, um relógio, eu lembro disso, né? Posso fazer uma perguntinha para você, Álvaro? Posso? É o seguinte, você está afim de me fuder? Não, mas eu sei que isso vai passar, eu já passei por isso uma vez, não sei o que, tá... Prestem bem atenção no que eu vou fazer. Mas eu nunca vou saber como é que uma pessoa está por dentro. Eu nunca vou saber o retrato interno de uma pessoa. O que eu fiz com ele então? Imaginei que estivesse o quê? Péssimo. Escondi ele, né? Fui lá embaixo buscá-lo e foi subindo com ele. Quanto tempo você trabalha aqui? Nossa, eu lembro da gravata. Quando senti que o Álvaro estava aqui, dei-lhe um cacete, meu pau! Agora preciso subir de novo. Não é verdade? Mas isso vai passar, eu já passei por isso. E quando eu senti que ele está aqui, eu abro a porta e saio com ele. Solto ele. Né? Como é que é o negócio? Pé aqui embaixo, vai em cima, desce embaixo, volta para cima e solta. É isso ou não? E se eu não fizer assim? Eu posso fazer diferente. Eu posso chegar no meio da fábrica e falar assim, Álvaro, tu tá afim de me fuder? Nesse momento nasce uma parede de ódio entre nós. E eu nunca mais tiro. É isso ou não? Nunca. Perdi o Álvaro? E eu posso perder o Álvaro? Não, jamais. Bom, só que o pessoal precisou de dinheiro, pede para quem? Pois é. E o Zé pode entrar no mérito do dinheiro? Pode ou não? Não pode. Dinheiro é muito perigoso. Aí o Zé fala assim, o Mané chega lá e fala assim, sabe o que é, Zé? Caiu a cozinha ali em casa, meu, estava precisando de um adiantamento. Vai lá e fala com o seu Luiz, porque dinheiro é com ele. Mas fala que fui eu que mandei. Ah, tá bom. Aí ele chega para o seu Luiz e fala assim, seu Luiz, é o seguinte, caiu a cozinha ali em casa, eu falei com o Zé falou para falar com o senhor. E eu estou aqui, né, conversando com o senhor, ver o que o senhor pode fazer por mim. Ah, caiu a sua cozinha ali em casa. Ah, sim. E o Zé mandou falar comigo, fez bem. É o seguinte, seu Manuel, é o seguinte, sabe a lua? O quê? A lua. Sei, a lua, pois é. A lua brilha. Brilha. E ela emite raios poderosos, energia pura. E essa energia, com a graça de Deus, com o nosso merecimento, ela entra em nossa empresa pela porta da frente, do fundo, pelas janelas, pelo corredor, pelas plantas, pelo telhado. E não sei se você tem percebido nesses anos todos, o pagamento sempre, então a gente tem conseguido pagar certo no dia 30 e o vale no dia 15. Então o senhor tenha só um pouquinho de paciência, que daqui a pouco o senhor conserta a sua cozinha. Obrigado. E ele ainda passa lá pelo Zé, e o Zé ainda olha para ele e fala assim, ei meu, conseguiu? Não. Mas ele me falou um negócio da lua lá. Não teria sido muito melhor, né, pro seu Luiz, falar pro seu Manuel, não. Teria sido mais rápido, mas não melhor. Porque a palavra não é uma palavra de ódio em que a administração a gente não usa. Em marketing a gente quebra todas amanhã. As 3 que existem a gente quebra amanhã. Às vezes a gente é obrigado a explicar, a investir tempo numa explicação,
para conscientizar a pessoa que não vai dar, mas jamais dizer não. Bom, numa empresa, nós temos que ter os dois. O Zé e o Luiz. A empresa é um teatro? O Zé e o Luiz. Se a empresa for marido e mulher, os dois precisam ser o papel de Zé, fazer o papel de Zé, senão ninguém acredita. E contratar um gerente para fazer o papel de seu Luiz, um gerente financeiro. Se for individual, você faz o papel de Zé e contrata alguém para fazer o papel do seu Luiz. Tá certo? Vira a página. Vira nada, fica aí. É o seguinte. Dentro de uma empresa existem atividades águias e atividades búfalos. Falamos isso? Falamos isso. Quando eu estou dando aula para vocês, embora esteja fazendo isso com todo o coração, essa minha atividade aqui é águia ou búfalo? Ela é búfalo. Eu estou no operacional. É isso ou não? Águia é quando a gente planejou tudo isso. Quando a gente pesquisou, compilou, desmistificou, não é verdade? Para assumir até uma responsabilidade com vocês, pode usar que dá certo, não é assim mesmo ou não? Agora, atividade águia é de Deus, de santo e de anjo é o quê? De búfalo. Deus é estratégico, santos e anjos são búfalos e táticos e operacionais, é isso? Mas eles podem saber mais que Deus? Pode. Em algumas coisas eles podem estar anos-luz na sua frente. E a gente precisa criar, né, um sistema de comunicação com santos e anjos? Sem a fábrica de ideias? Não tem jeito. Quem perdeu os primeiros 4 minutos da manhã? Dança. É isso? Bom, seres humanos são animais racionais ou emocionais? Emocionais. E um tal de Maslow provou que são emocionais, até ele provou que existem diferentes emoções. Fisiológicas, por exemplo, pode ser dor de barriga? Pode ou não pode? Pode. Pode ser salário? Pode. Pago a média de mercado a mais ou a menos? A média, porque a mais cria euforia, é nocivo, e abaixo cria o que também? Uma desmotivação, uma depressão, é isso, né? É tudo a média, tudo tem que ter sentido dentro de uma empresa. Bom, como o ser humano é um animal emocional, eu vou desempenhar tudo isso aí, que na faculdade a gente ensina desse jeito, mas aqui eu vou dar ao vivo, né? Exemplos ao vivo. Então vamos para a página seguinte, que é a página número 76. É isso ou não? Vamos para as 2 últimas páginas da aula de hoje. Tá certo? Então vamos lá. Nós temos que fazer o que mesmo? Mudar os retratos internos das pessoas, é isso ou não? Muito bem. Então é o seguinte, no 01, presta atenção no 01, Jairzinho! Pega para mim aquela caixinha do cartão de prata. Vamos lá. Onde é que nós estamos? 01, vamos lá. Comemorações de datas importantes na empresa. Está escrito isso, gente? A Dona Maria do Café, né? Desculpa, a Dona Maria Faxineira, posição mais humilde ainda, né? Dona Maria Faxineira. Recebe um recado que o diretor-presidente está esperando ela no pátio da empresa em 2 minutos. O que ela pensa? O que será que eu fiz? Né? É assim que ela pensa? Quando ela chega lá no pátio da empresa, tem 2.000 funcionários, que todos os funcionários da empresa estão presentes, está toda a diretoria, tem assim até um sonzinho, né, um microfoninho, som instalado e tal. Aí quando ela vê todo aquele cenário esperando por ela, o que ela pensa? Não sei o que eu fiz, mas foi grave. É assim mesmo? Aí quando ela chega assim, o diretor da empresa olha para a Dolores, né? E a Dolores pega e com aquele monte de flores e coloca no monte do braço da Maria, né? E naquele momento ela já está emocionada, tá ou não está? Aí o diretor-presidente da empresa vira para ela e fala assim: ó, Maria, você sabe que dia é hoje? Não, senhor. Hoje faz 10 anos que você trabalha nesta empresa. Pois eu prometo para o senhor que isso não vai acontecer de novo. Aí ele pega uma caixinha dessa, você sabe o que é isso aqui? Isso é uma caixinha de madeira, que não é de madeira, é de plástico que imita madeira, que vem envolvida por um veludo, que também não é veludo, é papel que imita veludo, e que dentro tem um cartão de prata que também não é de prata, é aço escovado. Mas chamam isso aqui do quê? De cartão de prata, é isso não? Aí ele pega isso aqui na frente de todo mundo, no microfone, né? Ele fala assim: Maria, posso ler isso aqui para você?
Ela não fala mais, né? Assim, já tá... Aí ele lê. A metalúrgica Santa Marina vem agradecer a Dona Maria das Dores da Silva pelos seus 10 anos de honrados serviços a esta casa. Em nome desta diretoria e de todos os seus colegas e amigos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Ela chora. A empresa inteirinha chora junto com ela ou não? Se bobear até vocês choram. Quantos segundos levou esse Deus, presidente da empresa, para jogar o moral das pessoas lá para cima? E jogou de todo mundo, é isso ou não? Quer dizer que Deus, bons deuses não perdem o quê? Nenhuma chance, nenhuma oportunidade de fazer o quê com os retratos internos das pessoas? Pressão boa, é isso ou não? Pressão boa, que lindo. Bom, no 2 aí, o que está escrito no 2? Apresentar a cada novo funcionário toda a estrutura da empresa, é isso ou não? Você contratou uma pessoa, apresenta a empresa para ele. Vem cá comigo. Pedro, guarda, começou a trabalhar hoje. Vem cá, Pedro. Isso aqui é a Luísa. Nossa, ela tem uma tarefa na empresa que ela faz que é muito... Um elogio, pequeno elogio, né? Prazer, tal. Isso aqui é o Pedro e tal, né? Isso aqui é o Renezinho. Vai apresentando, isso aqui é o Jairzinho, aquele negócio todo. Quer dizer, cada pessoa que você for apresentando, você vai fazendo o quê? Um pequenino elogio, comentário, construtivo. É isso ou não? Isso. Quando você sai com o Pedro, guarda de dentro da empresa lá fora, como é que está o Pedro? Nossa, eu não sabia que as pessoas dessa empresa eram tão importantes. É assim mesmo? Aí o dono da empresa chega para o Pedro e fala assim: Pedro, o dia que você veio preencher ficha aqui, quantas pessoas tinham? Ah, uma multidão, só você foi escolhido, é verdade? É verdade. Claro que nós escolheríamos o melhor. Oh, senhor, conta comigo. Pode, não vai passar nada. É assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo que nós temos que estar fazendo, valorizando e jogando as pessoas lá para cima o momento, o tempo todo. É isso ou não? Continuando aí, vamos lá. 3, aprenda a valorizar as pessoas nas respectivas tarefas que realizam. Fizemos isso com a Maria quando demos um cartão de prata. 4, o que está escrito no 4? Música ambiente, um tipo de música para cada tarefa. A música ambiente é importante ou não? Claro que depende da tarefa, depende da atividade. Mas quando vocês vão a um supermercado, dentro do supermercado, como é que é a música ambiente? Ela é suave, ela é gostosa, mas ela cria um clima de festa, é assim mesmo ou não? E um fundo de bateria, pam, pararam, pam, pam, e você pam, pararam, pam, 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 pam. Hoje até tem carrinho para adulto comprar e carrinho para criança comprar, não é verdade ou não? A criança hoje não precisa pedir pai, compra, ela mesmo compra, não é verdade? Depois você tenta tirar do carrinho dela para ver. Bom, deixa eu falar, faça um X no 5, seguro de vida em grupo, no 5 e no 12, assistência médica e dentária. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mulher manda em homem, não? Manda, espizinha, faz o que quer de homem, faz ou não faz? A gente tentou criar uma associação de proteção aos animais homens, não deu certo, as mulheres não deixaram, tá certo? Mulher é um negócio muito sério, né? Você imagina um cara que chega em casa, né, mete o pé na porta, vira para a mulher e fala assim: não trabalho mais naquela merda de empresa. Olha as colocações que uma mulher faz, são inteligentíssimas. A mulher olha para ele e fala assim: você está nervoso. Não, ela mata na hora. Assim. Aí ela fala assim para ele: vai para o banheiro, toma um banho que você se acalma. Ele vai, não? Claro, ela manda nele. Quando ele sai do banho, o que está esperando ele? Um prato de sopa. Ele detesta sopa. Mas ele toma. Claro, ela manda nele. Enquanto ele está tomando aquela desgraçada daquela sopa, ele está tomando aquela desgraçada, ela está onde? Está do outro lado da mesa, com a cara enfiada nos braços, assim, olhando para ele. Aí, de repente, ela começa a chorar. Vocês já viram alguma vez mulher chorando na vida, não? É a própria desgraça, não é verdade? Tu faz qualquer coisa para elas parar de chorar. Aí ela chorando, ela fica de pé e sai puxando o Jaiminho. O Jaiminho é o filhinho deles de 2 anos, né? O Jaiminho não está lá, mas ela faz de conta que está. E ela sai puxando o Jaiminho assim, ó, no meio da cozinha. E ela começa a falar umas coisas esquisitas. Você não pode, amor, sair daquela empresa, amor. Porque naquela empresa tem seguro de vida em grupo, tem assistência médica odontológica. A gente não tem casa para morar, a gente não tem um teto. E Deus me livre, eu não quero que você morra. Mas se você morrer, todos nós vamos ter um teto. O que é pior, ela está certa. Ela está certa. Tem que entender.
E ela está certa, porque se ele morrer, todo mundo vai ter um teto, inclusive ele, mas o dele vai ser mais baixinho, não é verdade? Vai ser enterrado de pé para quê? Né? Mas quando a empresa paga assistência médica, odontológica, essas coisas todas, isso é considerado acréscimo no salário ou não? Isso é o famoso marketing de benefícios, não é verdade? É a família do seu funcionário que você não conhece e que eles também não te conhecem, mas que vão fazer a cabeça deles a favor da empresa, é isso ou não? Você vai sair de lá? Vai não. E quando a mulher fala vai não, é vai não mesmo. É assim mesmo ou não? Deu para entender? Então é o seguinte, não sei se reuniões periódicas dos departamentos, motivação, aquele negócio todo, vamos falar alguma coisa disso em marketing, vamos falar de alguma coisa disso em curso de sábado daqui a pouco. Cores internas na empresa é marketing, mas já imaginaram esse auditório pintado de vermelho? Não. Essa cor expulsa quando interna. Quando externa, ela puxa, não é assim? Tecnologia das cores, tudo isso a gente precisa saber. Tudo a gente precisa saber, né? A apostila de vocês é toda vermelha. Ela puxa, não é assim mesmo ou não? Vai lá, continuando aí. Onde é que nós estávamos, não? Imagem de 2 sócios emitida simultaneamente, o Zé e o Luiz. Foi isso? Já fizemos isso? Já, né? Já fizemos? Não fizemos. Vocês lembram do Jamelão, né? Bom, elogio em público com cuidado, bronca em particular no 10, também com muito cuidado, aquele negócio de pega embaixo, leva em cima, desce, sobe. É isso ou não? Tá. Café durante a tarde. Claro que depende da atividade. Mas às vezes interromper a queda da produtividade no meio da tarde, para tudo, por 15 minutos, dá um lanche, um descanso, volta para o pico a produção. Vai cair de novo, mas na soma do dia, cresceu, depende da atividade, precisa analisar bem, não é isso? Bom, 12, já falei, assistência médica dentária, 13, uniformes, uso de uniformes. Então no 13 façam um X, e no 25 roupas do outro lado, façam também um X. Eu explico os dois de uma vez só. A roupa que a gente usa, manda na gente? Manda 100% na gente. Ela está em contato com a sua pele 100%, comunicação sinestésica, é isso ou não? Graças a Deus, muitos comandantes, secretários de segurança pública do Brasil fazem esse curso, né? Capitães, muito, graças a Deus. Porque a gente já pegou estado desse país, né? Para o uniforme durar mais, ele tinha 30% de poliéster no tecido. E o cara no sol. Não é isso não? Só que não dá para a gente saber como são as roupas, as peles das pessoas. Eu, por exemplo, se você colocar uma roupa com 1% de poliéster em cima dessa pele branca aqui, ó, eu fico insuportável em 2 ou 3 minutos. Eu não me aguento. Você imagina colocar uma roupa com 30% de poliéster na minha pele e no sol. Aí eu fico louco. Tá certo? Uniformes, roupas, não dá para você saber como são as pessoas. Então tem que ser 100% o quê? Algodão. E quando a gente perceber que a gente está meio irritado, às vezes é a roupa. Tira, joga fora. Professor, acabei de comprar roupa, dá para o seu concorrente. Mas não use. Tá certo ou não? Não use. Tá. Bom, volta aqui para o 14, férias planejadas pela empresa. Vou falar de férias do outro lado, então faz de conta que eu já falei de férias no 14, no 15, cursos internos, vou falar de cursos do sábado lá, faz de conta que eu também já falei. No 16, não comportar-se com pessimismo, irritação, desconfiança, é o sócio lexotan. É isso ou não? Aquele que chega de manhã na empresa. Já falei também. 17, disposições dos móveis, máquinas, é o layout da empresa, divisórias até 1,30 m, 1,60 m, né? Setores estáticos, pequenas autoridades. Falamos disso ou não? Falamos, né? 18, cuidado ao delegar certas tarefas para pessoas com personalidade não formada. Vocês conhecem alguém que você combina tudo com ele, volta, vai para casa, volta no dia seguinte, descombina tudo? Parece que eu sou machista, mas é que eu sou homem, estou todo aula, mas pode ser o contrário também, né? Mas o cara chega em casa e conversa com a mulher, aí a mulher vira para ele e fala assim, mas você é uma besta mesmo. Não vê que estão te enrolando? E ele volta puto no dia seguinte, é assim mesmo ou não? Então tem pessoas que já ainda não adquiriram personalidade, não é qualquer coisa que se dá para elas fazerem. É verdade ou não? Vamos em frente. 19, o que está escrito aí? Cuidado em dar autonomia para a pessoa errada, delegar tarefas usando fatores emocionais e não racionais. É isso? Eu vou contratar o meu irmão para ser tesoureiro da minha empresa, porque ele é meu irmão, não vai me roubar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É melhor um funcionário honesto e burro ou malandro e inteligente? Não, honesto, ele é honesto, mas é burro. E malandro não quer dizer ladrão.
Ladrão, eu prefiro pessoas que tenham mais jogo de cintura, não é verdade? Malandro não quer dizer ladrão. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, agora muito séria. E vou falar uma coisa muito séria. Tem um amigo meu, que às vezes ele entra na fábrica dele, lá, 2.500 pessoas trabalhando, né? Ele entra na fábrica, fica todo mundo parado, né? Porque ele está procurando alguma coisa do infinito. É assim mesmo? Aí de repente ele começa a conversar com o infinito. Meio a meio não, tá? E vai embora. E ninguém entende nada. Ninguém, entre aspas, né? Tem uma turminha lá, será que ele está desconfiado de alguma coisa? Eu acho que a gente agora abusou um pouco. E vamos fazer o seguinte, não vamos fazer aquilo por um certo tempo, né? Ele precisa das pessoas, ele sabe que precisa, ele não quer perder as pessoas, ele gosta delas, mas se ele tiver algum tipo de conversa com elas nesse sentido, o que aconteceu? Tem que mandar embora por justa causa, se não mandar embora por justa causa, já perdoou por tabela, quer dizer, não é assim? Então ele conversa com o infinito. E acerta tudo. Uma salva de palmas para esse meu amigo. Bom. Onde é que nós estamos aqui? 20, é isso ou não? Cuidado, as pessoas são vingativas, o Jamelão conhece isso ou não? No café tem o quê mesmo? Chantilly. 21 pequenas autoridades, pai, adulto, criança também, falamos disso ou não? Administra o tom de voz de pai, adulto, criança, já falamos disso. Vamos para o 26. Participe de palestras, reuniões, cursos, papo furado, etc. sobre o seu negócio. Vocês já fizeram curso de sábado alguma vez na vida? Curso de sábado é espetacular, né? Porque nesses hotéis 5 estrelas, eu não sei porquê, os arquitetos sempre planejaram o auditório do lado da piscina. É isso mesmo ou não? Você fazendo curso e aquele puta sol lá fora. E o sábado não passa, e você cruza as pernas para cá, e cruza as pernas para lá, e não sei o quê. Aí, de repente, o professor fala assim, bom, gente, então, para terminar o curso, já é 6 da tarde, para terminar o curso, e você se apaixona pelo professor, naquele momento ele vai terminar. É assim mesmo? Então, para terminar o curso, eu queria dar uma última dica, e você fica olhando, nossa, salvou minha vida, meu. Salvou minha vida. Mas se você tivesse saído antes, o curso teria sido o quê? Uma desgraça, é isso ou não? Como você ficou até o fim, o curso foi o quê? Sensacional, é isso mesmo? Pelo último minuto. Então jamais saiam de curso no final. Estão me entendendo? Não, 1 minuto antes, nem deste. Bom, 27, cuidado com influências da família dentro da empresa. Aqui é sério. O que vocês acham de um sócio que chega meio-dia para trabalhar, mas como ele já chega meio-dia, sai para almoçar, volta às 2, ele faz parte de uma religião que ele só pode trabalhar das 2 às 5, porque às 5 ele sai, sabe Deus para onde ele vai, mas ele chega 1h30 da manhã em casa. Como ele chega 1h30 da manhã em casa todo santo dia, ele briga com a mulher todo santo dia, então eles brigam da 1h30 às 4, das 4 às 7 eles ficam fazendo as pazes, embaixo da cama, em cima, no guarda-roupa, na cozinha, loucura, na verdade, mas como eles ficaram muito tempo fazendo as pazes, ele tem que dormir, aí ele dorme, levanta às 11 horas, sai correndo, chega na empresa meio-dia, mas já sai para almoçar, volta às 2, fica só 3 horas, sai às 5, mas naquelas 3 horinhas que ele fica dentro da empresa, ele toma meia dúzia de decisões e dá de lucro $6 milhões dia para a empresa. Vocês gostam de um sócio assim? Ou vocês preferiam um sócio que chega cedo, 6h30 da manhã, 6 horas, e está lá? Meia-noite você sai do teatro, na verdade, com a sua mulher, passa na porta da empresa, a luz está acesa, você sobe correndo, o que você está fazendo aí? Trabalhando. Você chegou aqui 6 da manhã, vai embora, sua família está te esperando, não é verdade? E quando você fala assim, a sua família está te esperando, ele vira para você e fala assim, eu quero que aquela família morra com a boca cheia de concreto. Mas o concreto, quando ele está ameaçando secar, você já põe. Assim eles não têm chance nenhuma. Ele brigou com a família, brigou com a mulher. E ele é casado em comunhão de bens. E ele não quer deixar nada. E vai sacanear essa família. Vai ou não vai? Mas tem mais gente casada em comunhão de bens. Quem? Com ele. Isso é sério que eu estou falando ou não? Então, de repente, às vezes você tem que chegar para o teu sócio. Vamos tomar uma cervejinha? Como é que é aquele negócio? Já não vai fazer as pazes com a mulher? Não, então tá bom. Você compra a minha parte ou compra a sua? Nada na vida talvez precise ser tão radical.
Mas o eixo de um ser humano está em casa. E quem não é bem sucedido em casa não vai ser na rua. Não é assim mesmo? Não. Vamos falar alguma coisa muito séria disso daqui a pouco. Bom, onde estamos? No 27 ainda. Imagine um casal na cama, de costas, olhando para o teto. Aí o homem vira assim e fala assim, ô Roberto, aí vira a mulher e fala assim, não vou com a cara desse sujeito. Não, vocês montaram aquela empresa, mas eu nunca gostei desse sujeito. Esse cara é safado, vocês não tinham nada, ele está milionário, ele está te roubando, você não percebe. Essa conversa pode matar a empresa? Quando você falou Roberto, você ia dizer assim, o Roberto é tão bom no que faz, que se eu soubesse que ele era isso, eu não tinha montado empresa com ele há 10 anos, eu tinha montado há 20, estaria duplamente rico. Só que tem um detalhe, sem deboche, um homem é diferente de uma mulher? Ela menstrua, ele não, sabiam disso? Não. Isso é uma diferença química brutal, brutal. Há uma característica em homens, quando eles falam alguma coisa e alguém interrompe, não recuperam o raciocínio. Mulher, jamais. Mulher te pergunta uma coisa, você não está afim de responder, começa a contar outra, e começa outra e outra. 5 horas depois ela fala assim, faz 5 horas, 2 minutos e 14 segundos você está me enrolando. Eu só estou vendo até onde você vai chegar. É assim mesmo, não? Então é o seguinte, senhores homens. Quando vocês estiverem conversando com alguém, principalmente com uma mulher, e forem interrompidos, peçam desculpas e terminem o raciocínio. Porque se você não terminar o raciocínio, você não comunicou aquilo que você ia comunicar. E por você ter vacilado neste momento, sua vida pode mudar. Pode ou não pode? Para pior. Bom, vamos lá, seguinte. 28, tem um hobby. Professor, sabe vermelhinho? O quê? O hobby? Não é hobby de dormir. É que essa vida de empresário é cansativa, a gente precisa ter um hobby, jogar bola, fazer alguma coisa mecânica, para a gente poder descansar um pouco a cabeça. Precisa ou não? Precisa, né? Então no 29 está aí, pratique sempre algum tipo de esporte, nem que seja andar, nadar, esse negócio. Férias! Não arrume nenhum tipo de desculpa para não sair de férias. Dizem os médicos que todo ser humano precisa tirar 30 dias de férias por ano. É verdade? E empresário consegue? Então você tira 10 férias e 3 dias. Dá para tirar? Aí dá. Sexta você vai para Cancún, sábado você fica lá e domingo você volta. Torto de cansar. Porque férias a gente tira para descansar a mente, não o corpo. O corpo você deita e dorme. Então 3 dias de férias, 10 vezes por ano, dá certo ou não? Dá também, dá também. Só que você está fazendo o curso da DEMP. Isso é sério, isso é muito importante. Quando você tira férias para descansar a mente, sabe o que a mente faz? Trabalha. Você está no aeroporto, a hora que você relaxa, né, que você vai sair de férias, não tem 3 dias, você relaxa, ela começa a trabalhar, produzir ideias. É assim mesmo ou não? Aí você tira imediatamente um caderninho do bolso, uma caneta e anota a ideia. Na hora que você tirar esse caderninho do bolso e essa caneta para anotar a ideia, quem está do teu lado? Sua mulher. E ela vai te olhar. Mas não é possível. Mas nem aqui você esquece aquela merda de empresa. É assim mesmo ou não? E a partir daquele momento você não anota mais ideia nenhuma, mas elas continuam brotando e você tenta... Na verdade, ela vai pensar que você está perseguindo outra coisa e já acabou o casal. Quem aqui está fazendo o curso casal? Levante a mão, por favor. O casal. Isso. Uma salva de palmas, por favor. Nesse momento eles já estão protegidos. Estão ou não? Os outros assistem. Né? Ele anota no celular e você tem vontade de fazer o que com ele? Não fala nada, ela está fazendo o curso junto com ele. Já vive em equilíbrio, né? Vive em equilíbrio. Tá vendo que bonito? Bom, vamos lá, vamos em frente. Onde é que nós estamos? 31. Aproveite os horários de almoço para novos negócios com quem você vem almoçando. Atenção, coma produzindo. É isso, não? Deixa eu explicar se coma produzindo. Se vem uma comitiva de empresários, né, de fora do Brasil para dentro do Brasil, ou se vem aí um presidente de outro país para dentro, no eixo Rio-São Paulo, principalmente Brasília, Rio-São Paulo, eu sou convidado para almoçar ou jantar com essa gente? Eu, a pessoa do professor Antônio Carlos Souza Ramos, sou convidado? Sou. Ainda vem escrito lá, convite tanto, nunca entendi isso, né? Convite é caro. Mas na medida do possível, vou ou não? Vou, claro que eu vou. Porque papo vai, papo vem, se aparecer algum negócio é grande, concordam ou não? Né?
É porque eu faço parte de um mailing especial. Entendeu? Um mailing que todo mundo precisa fazer, frequentar as federações de indústrias, de comércio, os sindicatos, participar das coisas, senão jamais vai fazer parte desses mailings. Estão me entendendo ou não? Porque tem gente que insiste em almoçar e jantar com seu amigo de infância. Desde a infância aquele cara te fode a vida, é verdade ou não? Só que de segunda a sexta a gente está na rua para ganhar dinheiro, é isso? Sábado você almoça com ele. Deixa ele te fuder de sábado, de domingo. Bom, é o seguinte, 32 clipping hemeroteca. Lá fora, olha como as coisas são diferentes lá fora, né? Porque são mais complicadas, são mais difíceis. Nenhuma correspondência que chega numa empresa pode ser jogada fora. Então as malas diretas no negócio, né? Saber ler jornais, as secretárias sabem ler jornais. Então elas pegam uma folha né, de papel de embrulho, elas abrem assim, esticam numa mesa, abrem as malas diretas, elas colam, né? Elas sabem ler jornais, elas sabem o que recortar dos jornais, colam também, criam um clipping. Aquilo circula dentro da empresa, as informações do dia, o que chegou no dia, as pessoas leem, tomam conhecimento, e aquilo é guardado num arquivo chamado hemeroteca, estão me entendendo? Aí o diretor da empresa, de repente, chega e fala assim, ô fulano, me pega o clipe de terça-feira. Não, acho que foi quarta que chegou aqui o negócio de gibizinho do mágico aqui, né? Pega a quarta-feira. Nós temos que aprender a fazer isso no Brasil também ou não? Porque, na verdade, o que entra pelas nossas portas são informações que se a gente não soubesse, se a gente não dominar hoje, o que está acontecendo com a nossa vida? Bom, 33, observa o comportamento de pai adulto criança, já falamos disso, comportamento de pai adulto criança. 34, pula que eu termino a aula aí. 35, no escritório da gente. A gente precisa no escritório. Onde a gente toma decisões pela empresa. Precisa estar decorado segundo os nossos gostos pessoais ou não? O único lugar da empresa. Ter um aquário, por exemplo, não sei se você sabe, se você ficar em cidades como São Paulo, né, aquele negócio, aquela loucura, ansiedade, aquele negócio todo, se você ficar 30 segundos, às vezes, olhando para um peixinho nadar, prestar atenção e fixar seus olhos no peixinho, no ritmo de natação do peixe, por 30 segundos, o seu batimento cardíaco se equilibra. É verdade ou não? Se você ficar 2 minutos olhando para o peixe e alguém abrir a porta sem avisar, é capaz de pegar você cara a cara com o peixe. Mas aí você está muito, né? 37, búfalos, tarefas búfalos, águias, já falamos. No 36 está escrito assim, ó, ser doce com as pessoas de dentro da sua casa, como você é obrigado a ser com as pessoas de fora. É isso ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui teria coragem, mas coragem mesmo, faria mesmo isso, de mandar um fiscal do imposto de renda para a puta que o pariu? Quem teria essa coragem? Levante a mão, né? Cuidado, viu? Tem coisas que a gente não deve fazer na vida. Outro dia um aluno aqui virou e falou assim, professor, eu mandei. Eu mandei. Tá certo que fui eu que fui, mas eu mandei. Então tem coisas da vida que a gente não deve fazer, não é verdade não? Tem gente que fala assim, em algum lugar nesse mundo eu preciso ser eu mesmo. E onde as pessoas são elas mesmas? Em casa. A pessoa chega em casa e a mulher está lá, né, recebendo ele. E aí, bem, como é que foi o dia? Uma merda, e se eu fosse você, não falava comigo hoje. Aí chega a filha e fala assim, pai, compro, porra nenhuma, tira essa menina daqui, tira essa menina daqui. Então é o seguinte, ó. A partir de hoje, quando você chegar em casa, quando a mulher, né, aparecer na porta, ou o marido, né? Quando a mulher aparecer na porta, você veja como uma fiscal do imposto de renda. Vai ter que tratar bem no fundo. Aí ela vai te perguntar assim, e aí, bem, como é que foi o dia? Fala, foi difícil, as coisas estão complicadas, mas quem tem uma mulher como você, tudo há de superar. Ela vai pedir para cheirar a sua boca, porque ela vai achar que... Tu não foi fazer curso nenhum, tu tá bebendo. Mas durante uma semana, se você fizer isso, a memória das pessoas são muito curtas. E tudo aquilo que é gostoso pra gente, a gente se acostuma rápido, é assim mesmo ou não? E daqui a uma semana, ela já se acostumou, não se lembra mais que você nunca foi desse jeito, já tá te achando um cara maravilhoso, é assim mesmo ou não? E a sua principalmente, não é verdade? E aí ela reflete. Isso é que é importante. Ela reflete aquilo que você está fazendo com ela, porque na verdade as pessoas são espelhos. Reflete. E começa a te tratar com amor, com carinho, com dedicação, e você sobe na vida. É isso ou não? É assim mesmo? Mais sala de paz!
34, projetar design pessoal. Está escrito isso ou não? Fechem a apostila então. Fecha a apostila. Peguem a apostila e ergam-na à altura dos olhos, assim, como se fosse um espelho. Se é um espelho, o que é que vocês estão vendo? Não é socorro. Vocês estão vendo o rosto de Deus. Se é um espelho, é o rosto de Deus. Concorda ou não? Pode baixar. Quantas vezes a gente vê o próprio rosto por dia? Não. Tem gente que vê umas 40 vezes e não é muito. Porque se você entra no banheiro, sai do banheiro, entra no banheiro, sai do banheiro, né? Quando entra já olha 3, 4 vezes, é assim mesmo ou não? Se for 400 vezes por dia, precisa de médico. Tá? Agora, a gente vê muito pouco o nosso rosto por dia em relação ao que as outras pessoas veem o nosso rosto. É verdade? O tempo todo vocês estiveram olhando para o meu rosto. E eu não vi meu rosto. Mas viu vocês. Vocês viram, né? O rosto da gente, o que é na verdade? Aqui na DEMP tem um senhor que chega aqui, chama Seu Grelê. Quando nós fundamos a DEMP, ele tinha 60 anos de idade, hoje ele tem 75. Quando ele tinha 65 anos, 5 anos depois que a gente fundou a DEMP, a gente fundou um time de futebol de salão aqui, e convidamos ele para jogar, por educação. Como ele trouxe o tênis por educação a gente deixou ele jogar, ele joga até hoje. E pior que joga bem. Quando ele chega aqui na DEMP, o pessoal fala assim, o Seu Grelê está aí, só de ouvir falar o nome dele, a gente pode estar atravessando por problemas sérios, não importa. Naquele momento tudo vira. É como se fosse mágica, vira e fica bem. O nome e a presença desse homem deixa tudo bem. Também tem gente que chega aí, o pessoal avisa, ó, fulano está aí. Você falou que eu estava, ele está te vendo do vidro. Fala que é miragem, que eu não estou aqui. E vem aí, estraga o dia de todo mundo. Tem gente assim também? Lá em cima, diz que tem um outro Deus, né? Um Deus que, segundo contam, ele quis criar seus filhos segundo a sua forma, imagem e semelhança. Ele conseguiu com todos aqui embaixo? Hein? Ele tentou, mas não conseguiu. Aqui na DEMP, por exemplo, tem 3 pessoas que têm que chegar aqui às 7h30 da manhã e até às 20 precisam ser apresentados do lugar que vieram. São pessoas que cumprem aquele regime semiaberto, cumpriram uma parte da pena e agora estão trabalhando aqui e um dia estão ganhando tempo lá, trabalhando aqui, aí um dia eles vão poder se livrar de lá. Podemos contratar pessoas nessa situação para trabalhar com a gente? Claro que pode. Desde que tenham cumprido uma parte da pena. Se equivale aos nossos melhores funcionários, porque eles sabem que só tem uma chance. E quem deu foi você. Não é isso? Eu sempre costumo perguntar, de verdade, qual é a diferença entre as pessoas. Existem pessoas que não sabem nada. Não sabem nada. Existem pessoas que sabem muito e não praticam nada. São iguais às que não sabem nada. São iguais. Existem pessoas que sabem, às vezes até pouca coisa, mas o pouco que sabem praticam. Essas são diferentes. São as que têm a informação e usam a informação. E lá em cima, quando Deus imaginou criar seus filhos segundo a sua forma, imagem e semelhança, essas pessoas que têm informação e usam, é que vão fazer a diferença do mundo. É isso ou não? Tá? Então, aqui tem uma perguntinha, né? Parece bobo. Mas aonde está o centro do universo? Fantástico. Se o universo é infinito, o centro dele só pode estar aqui. E agora? Está certo ou não? Cada um de nós é o próprio centro do universo. E se nós quisermos procurar muita encrenca na nossa vida, aonde a gente acha? No centro do universo, aqui. Se você quiser procurar muita mágoa, muito rancor, muito não vai dar certo, muitas coisas estão piorando, muitas coisas estão, Deus me... Aqui, ó, vai achar né? Agora, se você quiser procurar paz, se você quiser procurar segurança, se você quiser procurar felicidade,
Se você quiser procurar dinheiro e muito dinheiro, com a fábrica de ideias amanhã, a gente vai aprender a procurar dinheiro aqui dentro. 4 primeiros minutos da aula, eu falei isso? Quem chega 5 minutos atrasado aqui, dança. Não vem com essa história de ver a fita depois. Você vai dançar. Quem estiver procurando muita coisa boa, e até dinheiro, porque dinheiro é uma coisa boa, é ou não é? Acha onde? Aqui. Porque quando a gente nasceu com tudo isso, com todo esse patrimônio de desgraças e o contrário delas. Não é isso? E se você é aquela pessoa que irradia, vai dar certo, vamos em frente, né? O dia de hoje já está sendo melhor que ontem, mas o dia de amanhã, certeza, vai ser melhor que hoje. Não desanime, pau na máquina, vamos, né? Se você irradia otimismo, felicidade, vai dar certo e vamos que vamos. Se você é um líder desse tipo, se você é um Deus desse tipo, você é o Deus, filho dele, que ele, segundo as metas dele, imaginou criar segundo a sua forma, imagem e semelhança. Obrigado. Mas o mais importante disso tudo é que ele também, às vezes, consegue as coisas. E que essas pessoas que ele tenha conseguido as coisas sejam exatamente vocês. Obrigado. Tchau. Boa noite. Vamos todos ficar de pé. O que vocês estavam fazendo? Façam assim com a mão esquerda, isso, com a mão esquerda assim, e com um dedo da mão direita, fiquem batendo assim, ó, forte. Isso, batam bastante forte com o dedo. Agora com 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, isso. Obrigado. Pode sentar. Vocês iam me pegar, é isso ou não? Prestando bons serviços do ABC Paulista, agora também em São Paulo, 15 anos. Quem é? Elevadores, é isso? A MEC, qual é o pessoal da MEC? Cadê o pessoal da MEC? Tá aí? Uma salva de palmas. Todo mundo aqui? Vocês são sócios? E um senta numa ponta, outro na outra? Vocês estão obrigados. Então tá bom. Abram a apostila na página 112, por favor. Hein? 112, isso. Já estão na página 112? Pode soltar já aí. Hein? Já chegaram lá? Então é 79. Eu acabei de achar a minha aqui. Estão reclamando aqui alguma coisa? Não? Achou 79? Tem 79? Olha que interessante. O que está escrito na página 79, gente? Vamos lá. O que está escrito aí, gente? Quarta lição, isso. Muito importante. Está escrito isso? Vamos ler esse muito importante? Vamos lá. A segunda lição está alinhavada com a quarta lição, que é essa. Com as 2 juntas construiremos o plano de ação da página 135 na sexta lição. Bom, isso aí depois a gente vai ver. A quarta lição fala do que, gente? Comitê, o que é, para que serve criação e curva ABC, é isso ou não? Então tá bom. Então deem um pulinho na página 83. Já estão na página 83? Mas passaram pela página 80, onde tem aparece pela 4ª vez o nosso bonequinho. Lembrando que a empresa é um conjunto de tarefas é um conjunto de tarefas táticas, é um conjunto de tarefas operacionais. Deuses, santos e anjos, é isso ou não? Cérebro, pulmões e pernas. Maravilha. Bom, na página 83, é isso que eu falei para vocês? 83, vocês vão fazer o seguinte daqui para o resto da vida. Vocês faziam um pagamento dos funcionários de vocês todo dia 30, mais ou menos assim? Fazia? Não faz mais? Fantástico. Tem alguém aqui, né? Alguém mais fazia ou não? Bom, todas as vezes que por acaso vocês forem fazer o pagamento aos funcionários de vocês, e vamos supor que seja no dia 30, a partir deste mês, vocês vão agregar, vão juntar uma folha de papel, um formulário novo, tá certo ou não? E esse formulário está na página o quê? Página
83. O que está escrito em cima da página 83? Leiam comigo. Agregar a experiência dos outros na sua administração. Existe dentro da empresa da gente uma coisa chamada rádio peão? Existe ou não? Que está falando da gente pelas costas, é isso? Falando bem ou falando mal? Não importa o que falem. Mas podem estar falando coisas certas e coisas podem estar sabendo de coisas certas que a gente não está sabendo, é isso ou não? E a gente precisaria criar um link com essa gente, ouvir eles, precisa ou não? Então, a partir de hoje, para o resto da vida, vocês vão criar este formulário que está aí igualzinho na página, o quê? Página 83. Ó, o formulário é só daqui para baixo. O que está escrito aqui em cima? Vamos ler todo mundo junto? Se você fosse o dono da empresa, o que você faria que eu não mandei fazer? Linhas. O que você não faria que eu mandei fazer? Linhas. Tudo bem? Olha, o formulário não tem nome, não quero identificar ninguém, eu só quero ouvir o que deles? O que eu só quero ouvir deles? Ideias, a opinião deles, é isso ou não? Bom, vocês sabem como é que usa esse formulário? Vocês fabriquem ele, grampeiem lá no Olerite, contra-cheque, envelope de pagamento, não sei como é que vocês fazem o pagamento, entregue para os funcionários, recolham no dia seguinte, né? Se alguém quiser entregar no mesmo dia, você recebe. Joga isso dentro de uma pasta de executivo, sabe essas pastas 007, essas pastas bonitas, né? Joguem lá dentro, não tentem ler, não tenham curiosidade para ler o que está escrito ali. Aí depois vocês passem no médico, peguem uma receita, passem na farmácia, comprem uma caixa de Lexotan de 6 miligramas, tá certo? Não. Passa na padaria, compra uma garrafa de água, vai para o Parque do Ibirapuera, toma o Lexotan, toma água, tá certo? E depois começa a ler folha por folha o que está escrito ali. Vão encontrar muitas bobagens ou não? Vão se irritar? Vão, até porque, caramba, eu que não tinha visto isso, não é verdade? Mas deuses inteligentes, deuses responsáveis fazem isso dentro das empresas que pilotam? Fazem ou não? Eles criam um canal de comunicação entre deuses, santos e anjos, que é para poder fazer o quê? Caçar o diabo, isso não, é mesmo, caçar os erros. É um curso de truques, é um curso de ideias, algumas delas parecem idiotas, mas essa ideia idiota vai ajudar vocês na vida ou não? Muito, muito. E vocês criaram um canal de comunicação entre os deuses da empresa e o resto. É isso? Precisa? É importante? É importante. Então tá bom. Vamos dar uma voadinha, neste momento, para a página 139 da apostila. Já estão na página 139? E o que tem na página 139 da apostila? Um formulário também que a gente vai chamar assim de bobinho, chamado Fábrica de Ideias, não é verdade? Ele é um formulário que vai nos induzir a achar, a procurar a fábrica de ideias e trabalhar com ela, conviver com ela, se utilizar dela. Na prática, esse formulário vai permitir o seguinte: Deus sabe tudo? Não sabe. Mas ele tem a grandiosidade de saber que não sabe tudo? Não. Tem. Né? Então Deus vai procurar, quando Ele está no comando de alguma coisa, passar a enxergar com os olhos dos outros, passar a ouvir com o ouvido dos outros, e passar a sentir com o sentimento dos outros, porque nós temos 3 canais de comunicação, só 3 que Deus, o lá de cima, nos deu. Está certo ou não? Na melhor das hipóteses, você usa esse formulário apenas uma vez por semana. Vamos supor que dentro da sua empresa esteja indo tudo bem, que você não tenha notado nenhuma diferença. Então você faz o seguinte: toda quinta-feira, às 5 da tarde, é isso ou não? Toda quinta-feira, às 5 da tarde, você reúna dentro de uma sala pessoas que você acha interessante, que poderiam te dar opiniões. Não se iluda. As pessoas que você menos espera, às vezes dão as melhores opiniões, é isso ou não? Pessoas humildes, pessoas boas de aparência, pessoas ruins de aparência, pessoas que falam certinho, pessoas que falam errado, pessoas até que nem sabem escrever, tem outros que escrevem direitinho. Todas as pessoas, sem exceção neste mundo, têm algo a ensinar para a gente. Tem ou não tem? Então, essa reunião da quinta-feira, todas as quintas-feiras às 5 da tarde, ela não pode ser feita sempre com as mesmas pessoas. Porque se você fizer sempre com as mesmas pessoas, na verdade vão vir o quê? Sempre mais ou menos as mesmas ideias. Agora, não quer dizer que você não possa repetir as pessoas, de vez em quando. Está certo ou não? Porque as ideias mudam. A gente vê coisas, ouve coisas, sente coisas diferentes e aprende com elas e traz para dentro da empresa. O mais importante é que eu estou criando um elo de enriquecimento ao estratégico. Só um minutinho. Tá dando para entender? Muito bem. Quer dizer que eu disse o seguinte: se eu não tiver
se a coisa estiver normal, estou andando normalmente, eu faço a reunião tradicionalmente toda quinta-feira, às 5 da tarde. Esse é um dia, né, estrategicamente bem bolado. Vamos supor que eu tenho um problema sério, um assunto específico, um problema dentro da empresa sério, específico. Aí eu posso fazer a reunião no momento que pintou o problema. Posso ou não posso? Posso. Então eu posso utilizar essa fábrica de ideias quando eu quiser, quando eu precisar delas. A fábrica de ideias sempre vai ter dois lados. Por que dois lados? Porque existem coisas que a gente precisa deixar de fazer. E existem coisas que nós precisamos passar a fazer. É isso? Se as coisas estão certas, elas continuam. Se estão erradas, a gente precisa modificar. E se elas não estão sendo feitas, a gente precisa implantar. Esse é o objetivo da fábrica de ideias. A fábrica de ideias, ela tem a finalidade de resolver qualquer assunto ou não? Tem? Tem. Qualquer assunto. Eu vou dar uma série de exemplos em relação à fábrica de ideias daqui a pouco. Eu só quero que vocês entendam a utilização deste formulário neste momento. Eu tenho um problema sério dentro da minha empresa, a minha cidade é pequena, de repente, se eu pedir ajuda a pessoas da região, todo mundo vai ficar sabendo que eu estou com problemas. Posso pedir ajuda a pessoas de fora, de outras cidades? Posso pegar um avião, voar por 1.500 quilômetros, contratar consultores pela lista telefônica, a gente fazer a reunião num hotel, pedir a opinião deles, pagar em dinheiro, não identificar a empresa e voltar para a minha cidade com soluções ou não? Posso ou não posso? Posso fazer o que eu quiser com essa fábrica de ideias. Vou dar uma série de exemplos em seguida em relação a isso. O que o senhor ia perguntar? Quando se fala 17 horas? Não, durante o expediente. Eu imaginei que o expediente termina às 18, você fazendo às 5 da tarde, você está com um problema na camisa aí, o que é? Puseram a mão, tentaram pegar no seu seio. Não, levanta. Isso é que eu chamo de cabelo. Bem bolado isso aí, viu? Bem bolado. Podem colocar outras coisas. Deixa para lá. Bom, se for às 5 da tarde, a reunião não vai durar muito, porque termina rápido, é assim, mas eu já estou alimentando o centro de decisões com informações novas. Fala. Por que estrategicamente quinta-feira? Porque na sexta, às 5 da tarde, está todo mundo... Vamos acabar rápido isso para a gente ir embora? Não é isso? E na quinta, não. Quinta não é meio da semana, e não é fim da semana, não é fim de semana, e nem começo. Deu para entender? Aqui tudo tem um porquê. Tudo parece sutil, mas tudo tem um porquê. Bom, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Então faça o seguinte, na página 139 mesmo, embaixo, tem um negócio aí escrito aí, vamos ler. O que está escrito aí? Alguns temas para a fábrica de ideias. Problemas que você está precisando resolver com urgência. Quer dizer, problemas que você esteja precisando resolver com urgência. A fábrica de ideias te ajuda nisso ou não? Te ajuda. Nesse momento, é só que vocês entendam os formulários que estão aí no final. Pois a gente, durante o curso, vai dar vida a tudo isso. Na página 140, o que está escrito na página 140? Vamos lá. Criar uma lista de momentos mágicos, do que você pode fazer para alavancar a sua empresa, tá certo? Por exemplo, no momento que foi criada uma historinha em quadrinhos, foi entregue no Farol para vocês, uma aula de apresentação gratuita de um curso que existe há 15 anos. Isso são momentos mágicos ou não? Quer dizer, a grande finalidade da fábrica de ideias é criar soluções, através dos olhos, dos ouvidos e do sentimento dos outros. Ela é mágica ou não? Ela é mágica, porque ela trouxe, nós utilizamos a fábrica de ideias aqui dentro da DEMP, e a fábrica de ideias criou para a gente o gibizinho, a historinha, o fato de entregar no Farol, a aula de apresentação. Quer dizer, são atos administrativos que a gente pratica, mas que a gente não tirou daqui. Ou exatamente tirou daqui, mas da cabeça dos outros. É isso? E Deus usa a cabeça dos outros ou não? E elas que estão chegando agora, já perderam alguma coisa importante ou não? Já perderam. Eu falei que ia ficar um buraco de ozônio na cabeça de vocês. Bom, então vamos fazer o seguinte, voltem para a página, que página vocês estavam? 83, é isso? Página 83. Estão na página 83? Então voltem para 81 agora. Isso. Vamos para a página 81. O que está escrito lá em cima na página 81? Licitação ou concorrência pública ou... Então, agora nós vamos começar a dar vida a alguns exemplos nesse negócio chamado fábrica de ideias. Quem é da área de processamento de dados aqui? Por favor, levante a mão. Só vocês hoje? Só dois? Mais três aqui. Então, uma salva de palmas para o pessoal da área de processamento de dados. Empresário precisa entender de informática? Precisa entender de processamento de dados ou não? Precisa nada, precisa saber usar. Só isso. Quem precisa entender de processamento de dados são eles e ele aqui. É isso mesmo ou não?
Mas quando você vai informatizar a sua empresa, você entende alguma coisa de informática? A não ser eles três, ninguém aqui entende mais nada. É isso ou não? Aí quando chega esse pessoal da área de informática, eu não estou falando mal da área do pessoal da área de informática, mas eles olham para a gente como se a gente fosse o cisco do cocô do cavalo do bandido. É mais ou menos... É mais ou menos assim, não estou falando mal de vocês. Mas isso é natural do ser humano. Quando a gente domina uma coisa que o outro não entende, a gente sobe em cima dele. Mania de Deus, que negócio todo. Aqui na DEP a gente também tentou informatizar esse negócio aqui, e toda vez que contratava uma software house, vinha uma com uma ideia diferente da outra. É isso mesmo ou não? Troca equipamento, troca sistema, troca não sei o que e tal, e funcionou mais ou menos, aí a gente comprava de novo aquele negócio. Até um dia que a gente resolveu contatar e trazer aqui para dentro 5 empresas diferentes ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. E criamos aqui aquilo que a gente chama de concorrência privada, porque aqui não é uma empresa pública, então é uma empresa privada. Podemos criar concorrências privadas ou não? Podemos. A hora que os 5 sentaram na mesa, que um descobriu que era uma concorrência e foi embora. Ficou com raiva. Mas 4 ficaram. E combinamos com eles dia e hora para voltarem com as soluções para os problemas que a gente estava enfrentando. Estão entendendo? E quando eles voltaram com as soluções para os problemas, e cada um começou a dar a sua opinião, quando o primeiro falou, o do lado olhou para ele e falou assim, mais ou menos por aí, né? Quer dizer, um começou a fiscalizar o que do outro? O conhecimento do outro, a informação do outro, a proposta do outro. Pode sentar aqui, tem lugar aqui, fica à vontade. Quer dizer, um começou a policiar o outro porque eles entendiam de informática, é verdade ou não? Quem não entendia de informática? Eu. Nós que estávamos sentados na frente. Até aprendemos um monte de coisas interessantes e no final chegamos à conclusão que um pouco de um pouco do outro, um pouco do outro e o problema está resolvido. Nas nossas empresas devemos fazer concorrências? Devemos. Vou falar de quarteirização mais tarde, que é um negócio muito importantíssimo, que não está começando agora no Brasil, mas concorrência não é só para empresa pública, também é para a empresa privada. Isso também poderia ser uma ideia de fábrica de ideias? Ou não? Pode? Pode. Que lindo, que lindo. Bom, o que está escrito então aí na página número 81? Comitê, o que é um comitê? Escola para o ex? O comitê está na página 83, é isso ou não? E a fábrica de ideias está na página 139, vocês já viram isso. O que mais está escrito embaixo? A segunda lição, leiam comigo aí, a segunda lição, anatomia própria do seu ramo de atividade. A segunda lição, anatomia própria do seu ramo de atividade. Ontem nós éramos donos de o quê? Na segunda lição, donos de um hotel. É isso ou não? Donos de um hotel, muito bem. E a quarta lição, comitê, vão juntas construir o quê? Leiam comigo, o gráfico da página 135. E o que é o gráfico da página 135? Quando a gente chega lá, a gente vê, tá certo? Vamos ler de novo que está aí, leiam comigo, sem a segunda, a quarta lição e o gráfico da página 135. Não existe empresa que não esteja com suas rodas quadradas. Professor, eu não entendi nada. Tá bom, quando você chegar na página 135, você entende, tá certo ou não? Você entende. Bom, está escrito embaixo uma coisa importantíssima. Não tenho competência para andar sozinho. É verdade? Algum de nós tem competência para andar a vida inteira sozinho? Tem ou não? Não tem. E como a gente não tem competência, mas a gente é Deus na empresa, a gente vai andar com as pernas dos outros, com os braços dos outros, com a cabeça dos outros, com os olhos dos outros, com os ouvidos dos outros, com os sentimentos dos outros, através da fábrica de ideias. Muito bem. O que está escrito embaixo? Administração participativa, transferência de poder com pessoas de dentro e de fora da... Veja que interessante, esse formulário que está na página 83, comitê, esse formulário que está na página 139, chamado de fábrica de ideias, não está fazendo com que a gente coloque os outros para participarem na nossa administração? Isso quer dizer o seguinte, se a gente colocar os outros para participarem da nossa administração, nós estamos praticando a administração participativa, tem lugar aqui na frente, e mais do que isso, nós estamos colocando os outros para fazer com que a gente ande o quê? Vamos! Ande mais rápido, ande melhor, ande mais seguro, é isso ou não? Muito bem. Um pouquinho mais embaixo está escrito o que aí? Lição, vamos ler comigo? Lição, para Deus fazer em casa, rádio peão. Se você fosse o dono da empresa, o que você faria que eu não mandei fazer? E o que você não faria que eu mandei fazer? É isso? Muito bem. Isso é o formulário da página 83. É isso? Comitê. À sua direita está escrito assim, exemplos de comitê. Eu não vou citar nomes das empresas, porque elas são muito conhecidas, em nome dos publicitários, porque não estou autorizado a isso. Mas são os mais famosos, os mais importantes do país.
Esses publicitários famosos, essas agências famosas, importantes do país, elas têm capacidade de sozinhas criar campanhas de sucesso para os seus clientes, para os produtos dos seus clientes ou não? Não tem. Então, às vezes sempre eles fazem o seguinte: você vai lá e entrega o seu produto para eles, né? Esse pauzinho aqui, você entrega esse pauzinho para lá. Cria uma campanha para vender esse pauzinho aqui, eu preciso vender milhões de pauzinhos, que eu preciso de dinheiro, eu preciso vender milhões. Aí o que eles fazem? Pegam um contato, pedem esse contato que vá a uma faculdade qualquer, e às vezes eles combinam assim, ó, vai lá e fala com o reitor que eu preciso dos piores 20 alunos da faculdade. Não sei por que os 20 piores, ou seja, o cara quer os 20 piores. Tem dia que ele quer os 20 melhores, tem dia que ele quer os 20 mais ou menos. Tem dia que fala assim, ó, fala o seguinte, fica aí na porta, toda pessoa que passar que tiver alguma coisa vermelha no corpo, ou sapato, ou meia, ou lenço, sei lá, você contrata, fala aqui que é a empresa tal, famosa, não sei o quê, e acabam colocando 20 pessoas numa sala. Essas 20 pessoas assinam um pequeno contrato, recebem por 3 horas de trabalho, mais ou menos, tem água, sanduíche, Coca-Cola, uísque, o que quiserem, e 20 folhas de papel. Não sei por que 20, deve ser cabalístico esse número 20, não é verdade? Aí o sujeito chega lá e fala assim, me deram esse pauzinho aqui para vender, mas não tenho a menor ideia de como é que eu faço para vender esse troço, não sei que argumentos eu uso, não sei como, não sei nada. Então é o seguinte, vocês têm, cada um de vocês, 20 folhas de papel, vocês têm aí canetas, uísque, guaraná, o que quiserem. E assim que vocês, por favor, acabarem de escrever as 20 ideias que cada um vai ter, passa no caixa, recebe, foi um prazer tê-los aqui, um beijo na orelha de cada um. 20 ideias, vezes 20 pessoas, quantas ideias são? 400 ideias, para inspirar o cara de madrugada, onde ele quiser, para criar uma campanha. Estão me entendendo? Vamos supor que nessas 400 ideias não venha nenhuma ideia boa. O que ele faz? Cria outra fábrica. Aí vem mais 400. Não deu certo, cria outra fábrica, mais 400. Não deu certo, cria outra fábrica, mais 400. Não deu certo, cria outra fábrica. Vai chegar uma hora que, puf, está aqui. Isso quer dizer o seguinte, se a gente tivesse que criar sistemas de vendas nas nossas empresas, para virar o jogo dentro do mercado, a gente pode virá-lo através de fábricas de ideias. Pode ou não pode? Professor, mas eu fiz uma fábrica lá na minha ideia, montei uma fábrica de 400 porcaria, monta outra. Ah, mas ainda não vem, monta outra. Vai mudando as pessoas, estão me entendendo ou não? Vai chegar uma hora que uma criança de 8 anos mete um troço lá que salva a tua vida. Pode ser? Pode. Quer dizer que podemos montar fábrica de ideias com pessoas dos mais diferentes níveis, sexos, né? Porque parece que tem 3, sei lá, ou 4, não sei, né? E pessoas das mais diferentes de idades também. Pode ser? Pode ser. Bom, vamos continuar aí, vamos continuar. Administração de dívidas, nós vamos falar daqui a pouco. Informatização, já falei. Novos produtos. Uma festinha de criança, uma mãe, né? Enfiando o biscoito na boca de uma criança. Come, não quer. Come, não quer. Porque criança é assim mesmo, né? Quando ela não quer. Não sei se vocês sabem que a criança é a segunda força, é o segundo poder de persuasão do universo depois da mulher. É isso mesmo ou não? O homem vem lá atrás. A mulher não, né? Bom, aí a mãe enfiando, aí a criança não quer, não quer. Aí de repente a mãe, sabe-se Deus por quê, fez a seguinte colocação: come que biscoito foi feito para crianças? E a criança respondeu, não foi. Aí um sujeito que estava do lado, estava ouvindo aquilo, né, aquele cenáriozinho, quando ele ouviu esta resposta da criança, passou ele a enfiar biscoito na boca das crianças. Come, não quero. Come, não quero. Come que biscoito foi feito para criança? Não foi. E depois de uma pesquisa de 10 ou 15 minutos, ele descobriu que quem tinha informação que biscoito, tem lugares aqui na frente, pode vir, fica à vontade. Depois de 10 ou 15 minutos, ele descobriu que quem tinha essa informação que biscoito era um produto para crianças era o adulto, não a criança. Foi por isso que essa ideia foi vendida por uma fábrica chamada Indústria de Balas de Doces Confiança, conhece, né? E foi criado o primeiro biscoito para crianças do Brasil. Né? Qual é? Tostines, que hoje é da Nestlé. É isso ou não? Será que deu muito dinheiro isso? Deu? Quase nada, né? Numa festinha de criança. É aquele cara que chega no supermercado, está com fome, e de repente fala assim, puxa, mas o que eu vou comer? Eu tenho uma reunião rápida, eu queria comer alguma coisa leve. Iogurte, legal, iogurte, só iogurte, mas eu queria alguma coisa diferente. E ele lambe o supermercado com o olho, ele passa o olho e ele vê sucrilhos.
Aí ele imagina assim, caramba, mas se tivesse um meio copo de iogurte, com uma folhinha de papel separando, os sucrilhos em cima, e uma colherinha do lado que a gente pudesse enfiar, mexer e comer, se tivesse, né? Não tem, saiu gritando do supermercado, não tem, então ficou doido, ficou nada. Ficou doido para registrar a ideia e vender para Vigor. É isso mesmo ou não? Quer dizer que, às vezes, as grandes fortunas da nossa vida estão passando embaixo dos nossos olhos. E se a gente associar duas coisas que já existem, pode dar uma terceira, que pode mudar o nosso caminho, a nossa vida, não é isso ou não? Isso pode ser também fruto de uma fábrica de ideias. Você reúne um monte de gente, às vezes assim, gente, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma farra, não é verdade? Não temos nada que fazer mesmo. Que produtos diferentes vocês juntariam para dar um terceiro? Brincadeira de final de tarde pode enriquecer uma pessoa, pode ou não pode? Final de domingo, que coisas você... Aí vai começar, eu juntaria a sua sogra com a minha mãe, que daria... Vai começar um monte de besteira, mas uma hora vem uma coisa séria, vem ou não vem? E se vier, você mudou a sua vida, não é isso? Que bom. Bom, o que está escrito aí? Donos de fazenda. Vocês já viram fim de tarde em fazenda? Como é que é o negócio, não? Hein? Vocês já viram como é depois do jantar? 20 minutos para achar o tardo canivete, né? Conhece isso, não? Eu já cronometrei esse negócio, tem 12 para achar palha, 15 para raspar, não é verdade? Não. Tem 7 para achar o fumo, se tem fumo aí e tal, tem 8 para picar o fumo, 15 para distribuir o fumo dentro da palha, tem 9 minutos de língua, porque aquilo é na língua que cola, né? 7 para achar o cano da boca, 12 para pegar fogo, porque não pega nem a pau, mas quando pega fogo eles dão 2 tragadas, jogam fora e vão dormir. É assim mesmo ou não? Tanto tempo, mas no tempo que eles ficam fazendo aqui, o que eles ficam fazendo? Trocando ideias, ficam assuntando. Como é que foi, engenheiro? Como é que foi o compadre lá do engenheiro? Falou assim, é o seguinte, não está chovendo, então tem que estar 2 palmos de distância de cada cova, tem que pôr 3 mil em cada um, tem que aguar às 4:30 da tarde, porque o sol, não sei o quê. Eles estão trocando informações ou não? Informações técnicas, informações que salvam o bolso deles e a vida deles. E temos que fazer as mesmas coisas ou não? Então, nós vamos fazer as mesmas coisas, na pior das hipóteses, quando? Toda quinta-feira, às 17 horas. Parece bobagem, gente, parece bobeira. Dizem os especialistas que se a gente praticar uma ferramenta de trabalho, qualquer coisa, né, se você limpar os dentes, né, com fio dental 21 dias seguidos, você nunca mais deixa de fazer isso. Não é assim mesmo? Né? Se habitua mesmo. Se vocês usarem durante 21 semanas essa fábrica de ideias, vocês terão pelo menos 21 anos a mais de vida. Olha que interessante. A gente depois confere daqui a 21 anos. Tá certo ou não? Mas que a vida de vocês vai ficar mais fácil, vai ou não vai? A dela não sei se muito, mas você chegou agora. Pode sentar aqui, ó, você fica aqui na frente, ó, tem lugares aqui. Já está com o marido aí? Não. Você... Eu falei aquele negócio de ser humano é um animal emocional, né? Se fosse racional, não casava 100% ligado. Não sei o que... Cala a boca aqui, ó. Fica quieto. Bom, continuando aí, já falamos de crianças. Tem um sujeito aqui dando aula, gente? Tem? Não. Presta bem atenção. Ele é o diretor-presidente de uma empresa. Ele colou na parede aqui aquelas placas de isopor com durex dupla face. São 3 folhinhas de papel aqui. Aqui está escrito primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Ele colou 4 ou 5 folhas de papel sulfite uma na outra. E ele não escreveu a frase preciso de ajuda. Ele já escreveu o quê? Direto o que ele precisava. Já escreveu o problema, né? Direto. Vocês estão fazendo o curso nas coxas ou não? Tá, tudo nas coxas. Paga uma nota para fazer o curso nas coxas, né? Aqui não, aqui tem prancheta. Não sei se vocês viram que tem prancheta aí. Tem prancheta? Na verdade é o seguinte, essa empresa tinha inventado um aparelho, né? Que durava muito tempo. E a única coisa que eram substituídas eram as peças de reposição. Aí eles fabricaram uma peça nova, que já vinha embutida a lâmina de barbear, fundida junto com a peça. Mas ela cortava o rosto, porque ela tinha uma lâmina só. É isso ou não? E foi numa fábrica de ideias que alguém colocou a ideia de soldar 2 aparelhos um no outro. Logicamente, a empresa não soldou 2 aparelhos um no outro, colocou 2 lâminas no mesmo aparelho, tá certo? Isso é uma história real, né? Foi colocado 2 lâminas e resolveu o problema. Fábricas de ideias, fábrica de ideias. Elas estão, é uma ferramentinha boba, mas que está
empiricamente capacitada, olha, eu não disse cientificamente, mas empiricamente capacitada a resolver qualquer problema ou não? Como a gente vai ver, a curva ABC é uma ferramenta administrativa que também é empírica, não é científica, mas sempre dá certo. Né? Quer dizer, às vezes as coisas que não são científicas também dão certo. Fala! Não, 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 não. Pessoas, tá? Você pode também caçar a ideia, mas fica limitado. Você fica limitado pela sua capacidade mental, inteligência, QI é capacidade intelectual, não é quem te indicou para o cargo. Tá? Pessoas. Até porque ela é emocional. Ela não é emocional? No momento da fábrica, no momento que ela está viva, ela é puramente emocional. Sim, é uma fábrica, é um brainstorm, não é uma fábrica de ideias. E é o seguinte também, se você for um cara querido na empresa, ou querido no mercado, as pessoas vão te dar ideias por emoção, e por emoção vem melhores ainda. Vem ou não vem? Tá certo? Só que tem que fazer a seleção lá no Ibirapuera, que eu te falei.